É uma das principais referências em transformação do olhar através de cirurgias palpebrais e procedimentos estéticos no Brasil. Com mais de 15 anos de dedicação e mais de 10 mil procedimentos realizados, desenvolveu uma abordagem única que combina técnicas avançadas e resultados naturais, sempre priorizando a segurança de seus pacientes. Escolhi a doutora Fernanda para fazer o curso porque acho os resultados dela incríveis, ainda mais da blefaroplastia inferior. E ela é uma referência na área de blefaroplastia e lifting do terço médio. Sua trajetória acadêmica excepcional inclui doutorado em cirurgia e oftalmologia pela UFMG em 2020, residência em cirurgia geral no Hospital Semper em 2005, residência em oftalmologia no Hospital Governador Israel Pinheiro em 2007 e fellowship em plástico ocular na Santa Casa de BH em 2008. Sua busca por excelência a levou a Chicago, onde acompanhou o pioneiro em cirurgias palpebrais, Dr. Alan Puterma. Especializou-se em medicina estética em 2015 e aperfeiçoou-se com o renomado Dr. Maurício de Maio em MD Codes em 2018. Doutora Fernanda já transformou a prática de mais de 300 médicos através de seu método próprio de ensino. Seus alunos destacam-se pela precisão técnica e compromisso com resultados seguros, elevando o padrão das cirurgias palpebrais em todo o Brasil. Cada profissional formado por ela multiplica seu legado de excelência e cuidado personalizado. As técnicas, elas visam entregar não só uma pálpebra bela, mas também toda uma região periocular bonita. E é isso que a gente tem que entregar para os nossos pacientes. A escolha deste curso foi exatamente trazer para os meus pacientes, para poder proporcionar aos meus pacientes uma melhora periocular completa, seja de pálpebra, seja de região malar, seja de região temporal. E é isso que o curso tem trazido para a gente com muita maestria. Eu espero pegar as técnicas perfeccionistas da doutora Fernanda e englobar na minha prática cirúrgica, como eu já opero pálpebras, vou pegar todos os detalhes que fazem as pálpebras dela ficarem lindas. Casada com Audley e mãe de Sofia e Mateus, encontra equilíbrio entre sua dedicação profissional, família e fé. Com um olhar atento às necessidades individuais, segue sua missão de transformar vidas e formar uma nova geração de especialistas comprometidos com a medicina segura e resultados refinados. Será que só tirar a pele ainda é suficiente para rejuvenescer o olhar? Meu nome é doutora Fernanda Santos, eu sou doutora em oftalmologia e dedico minha vida à cirurgia da região dos olhos. E deixa eu te contar uma coisa, o mercado mudou. A blefaroplastia está entre as cirurgias estéticas mais feitas no mundo, mas aqui vai a verdade, só tirar a pele não funciona mais. O paciente hoje não quer apenas parecer menos pesado, ele quer naturalidade, ele quer harmonia, ele quer um olhar bonito, jovem e expressivo. E sabe o que acontece se a gente, nós médicos, continuarmos repetindo as mesmas técnicas de sempre? A gente perde espaço, até para quem nem deveria estar nesse campo. Então o que fazer? Subir de nível, ir além da pele, olhar como um todo, posição, volume, expressão. E é aí que entra o domínio da técnica e o controle das etapas da cicatrização para o lifting direto dos supercílios. Uma das técnicas mais poderosas para moldar o olhar e entregar resultados que realmente impressionam. Além de muitas outras técnicas associadas à blefaroplastia. Essa é a minha missão. Elevar o padrão da blefaroplastia e do rejuvenescimento do olhar. Mostrar que você pode entregar resultados transformadores e se posicionar em um nível acima nesse mercado
cada vez mais concorrido. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, como sair do só tirar pele e chegar numa abordagem completa do olhar com técnicas avançadas, seguras e com muito mais impacto para seus pacientes. Olá, pessoal, passou um vídeo aqui de apresentação, né, enquanto a gente vai chegando para a gente poder começar. Eu estou entrando aqui com a aula. Pessoal, muito bem-vindo, todo mundo que está aqui comigo hoje. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, que a gente possa ter um tempo muito bom, muito produtivo, né? Quem esteve com a gente na segunda, viu a gente já falar de outras técnicas, né? Não o lifting de o lifting de supercílio direto, mas outras técnicas para elevar as sobrancelhas. E a gente vê, né? Agora eu já vou falar, né? Que a minha técnica favorita é essa mesmo, que a hora que a gente faz a abordagem direta, a gente tem resultados melhores. Por isso que lidar com a cicatriz é tão importante. Nós vamos chegar lá, tá? Então, nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, né, da anatomia, da técnica operatória, do pós-operatório, das complicações do manejo da cicatriz. Nós vamos tentar falar isso tudo, porque eu acho que esse tema, ele é instigante, não é? Eu acho a sobrancelha a parte mais desafiadora do resultado do olhar, de tudo. Ela é a mais desafiadora. E o que que acontece com a sobrancelha? No final, você operou, você fez tudo, você pôs botox, vai aparecer a sobrancelha. Porque quem destaca no olhar é ela. Se você, qualquer pessoa bonita que você for observar o olhar, o destaque é da sobrancelha. A pálpebra passa apagada. A pálpebra está chamando a atenção, significa que ela não está bem, né? Porque quando a pálpebra está no lugar certo, o realce é para a sobrancelha. Então a gente tem que ter esse domínio da técnica para elevar a sobrancelha, embelezar o olhar do jeito que ele merece, né? Então, quem está aqui comigo, algumas pessoas já me deram um ei aqui no chat. Ah, fazer um resumo da aula de segunda, né? Ah, depois no final, porque hoje eu tenho muita coisa para falar. Ei, Karen, boa noite. Dalton, boa noite. Ah, Brenda, meu microfone já foi, tá liberado. Ó, a aula de segunda, eu vou contar para vocês. Ela ficou salva e eu vou subir na plataforma, no Instagram do Método Olhar 4K, tá? Ela vai ficar lá, né? Ele é fechado, né? Aqui, ó, a Brenda está perguntando: tem alguém que já é aluno do método aqui, né? Para dar um oi aqui para nós no chat, para a gente já. Oi, Dalton. A gente conversa de vez em quando lá na cúpula também. Carla, bem-vindos, né? Prazer ter vocês aqui e todos os outros, né? Se Deus quiser, vai ser uma aula muito boa. E eu vou aqui, e eu vou parar. Olá, que bom, né? A Argentina, Santiago, que legal. A Karen, ei, Karen, saudade de você. A Karen já esteve aqui. Ó, nós vamos começar agora a aula e eu vou tentar, porque eu dividi em blocos ali, né, da parte visagista, anatomia, dessas coisas. Eu sei que às vezes rola uma certa preguiça em pensar em visagismo, né? Falei assim, não, que papo de salão. Gente, para mexer com sobrancelha, você tem que entender de visagismo, você tem que entender de mensagem silenciosa. Porque se você não entender isso, o paciente vai te falar que ficou com uma cara de triste, de bravo, de não sei o quê, e você não vai compreender como que você aborda, tá? Olá, de Aracaju, dois de Aracaju, que legal, bem-vindos também. Então, nós vamos começar aqui, e aí vocês podem mandar no chat, porque aí eu vou entrando e depois como é que eu falo? Eu vou tirando as dúvidas em blocos, assim, tá? Porque a aula, olha, e eu vou falar uma coisa que é muito importante, tá? Eu vou falar muita coisa, então você fica comigo, você prepara, deixa a água aí perto de você, né? Se tiver alguma coisa para comer, deixa perto de você, para não precisar sair, para a gente chegar lá no fim juntos, né? Então, ó, essa aula, ela é para você que está insatisfeito com cicatrizes. Você, nossa, eu tenho uma cicatriz, aparece mais a cicatriz que a operação. Então, fica comigo até o final. O final é sobre cicatrizes. Tem medo de marcar errado e transmitir uma mensagem que o paciente não quer. Nós vamos falar disso lá na frente também.
Retira a pele da pálpebra, mas o paciente fica insatisfeito com o resultado. O paciente queria mais. Então, aqui é que o pessoal tem falado do método, né? Às vezes eu recebo essas mensagens, recebo no privado, recebo no Instagram, que o pessoal tem gostado, graças a Deus. E aqui um recado importante. Deixa eu só voltar nessa daqui, que eu tenho uma coisa para dizer que naquele vídeo, aquele vídeo é mais antigo, ele é do ano passado, está falando que a gente tem mais de 300 alunos. Na verdade, graças ao bom Deus, nós temos mais de 1.800 alunos em mais de 44 países. E como o nosso curso, ele é extenso e ele conta com 3 cursos, a nossa plataforma de cursos, de olhar de pálpebras e supercílio e lifting de terço médio, todo esse conjunto pós-operatório, complicações, é a maior plataforma de abordagem do olhar no Brasil. Graças a Deus, né? Bendito é o Senhor. Então, esses aqui são os recados importantes, tá? Quando a gente trabalha com grupos de WhatsApp para a gente manter a nossa comunicação, né? O pessoal do golpe também tem essa estratégia, então presta bem atenção nesses números aqui, que se alguém for conversar com você sobre nossos cursos, é um desses números. Não converse com outra pessoa, tá? Por favor. Agora vamos lá. Né? Preparo papel e caneta. Aqui uma breve apresentação, né, sobre mim, né? E aqui minha formação. Eu formei em medicina, a gente não conta muitos detalhes, mas foi em 2001, né? Depois eu fui primeiro para cirurgia geral, depois para oftalmologia, para plástica ocular, né? Depois eu fui para medicina estética, depois eu fui para Chicago, né? Eu fui a Chicago em 2015 e o doutorado em 2020, aqui com o Dr. Alan Puterman, experiência fantástica, né? Essas coisas que Deus permite a gente viver e que enriquece a vida da gente e que a gente pode depois passar também, né? Parte da experiência. E agora nós vamos entrar na sobrancelha propriamente dita. Gente, esse artigo aqui de 2016, eu gosto de começar com ele porque ele é muito interessante. Porque quem tem criança já viu o Angry Birds, né? Porque é um desenho infantil muito legal e eles não falam, eles não verbalizam, eles só modificam o formato da sobrancelha e o tamanho dos olhos e você entende tudo. É muito interessante essa comunicação não verbal nesse desenho e esse artigo mencionar isso, né? Falando sobre a importância na análise ideal, né, de sobrancelha e tudo, dessa comunicação não verbal. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Agora, aqui, nós vamos falar do visagismo e do belo, né? Então, o masculino às vezes nos desafia, porque o feminino a gente já tem isso aqui na mente, mas o masculino, a sobrancelha masculina é o famoso ranterais, né? O olho de caçador, né? Essa sobrancelha meio virada para baixo, com um ângulo virado para baixo, com uma cara de piedade, ela não é atraente nem no masculino nem no feminino. E a sobrancelha masculina, que é mais atraente, é a mais reta. O ângulo com inclinação, a pálpebra mais cheia, a sobrancelha baixa e reta. Esse é o olhar masculino, né? Igual a gente vê aqui, atraente, né? Não com curvatura marcada, não com a sobrancelha muito alta. A gente vai ver mais para frente outras formas de olhar masculino. E aqui a sobrancelha no olhar feminino, com essa composição com o restante da face, né? Que isso é muito interessante. Eu acho muito legal isso, e eu falo com os pacientes: olha, esse formato aqui da sua sobrancelha passando por aqui vai chegar aqui na sua boca até o seu queixo, vai formar um coração. Aí elas entendem, dizem, olha que legal, pois é, porque tem que compor com o restante, né? Porque faz esse formato trazendo para cá ou um formato aqui que parece um diamante quando você une as pontas. Então, essa geometria aqui, ela precisa muito ser respeitada. Eu gosto muito de usar essa angulação para poder marcar quando eu vou fazer a marcação de castanhares, né, do lifting direto de supercílios. E aqui, que é a arte Michelangelo, né? Foi Michelangelo mesmo que dissecou cadáveres para fazer estátuas incríveis, né? Ele estudou anatomia para fazer obras de arte impecáveis. E a gente tem que observar a arte para a gente perceber detalhes, como esses detalhes são importantes. Essa atriz aqui, Mia Goth, né? Esse mesmo nome dela,
ela quase não tem sobrancelha, tem um rosto muito bonito e uma sobrancelha muito apagada. Quem já viu o Frankenstein aí, eu ainda não vi, mas eu fiquei muito impressionada com essa composição dela aqui. Essa é ela na vida real. Ela faz dois papéis no filme. Então aqui ela mesma com uma sobrancelha pintada um pouco acima aqui da parte de sobrancelha dela natural, né? E clara, combinando com o tom do cabelo, um tom mais claro. Então ela tem um olhar leve, cândido, romântico. Ela mesma aqui, com uma sobrancelha escura, mais grossa, pintada abaixo, ficando mais perto aqui da área dos cílios, cabelo preto, ela tem um olhar mais gótico, mal, não é? Não fica aquela coisa assim de suspense, de que alguma coisa vai acontecer. Então, detalhes de cor, de largura, de altura, modificaram tudo, entendeu? Parece que são duas pessoas diferentes. E aqui, ela com ela mesma, quando ela pintou o cabelo, sem escurecer a sobrancelha, aqui na mesma pose, ela ainda tem um olhar mais sereno, comparando com aqui, com esse outro lado aqui, em que a sobrancelha tá mais larga, mais larga, tá vendo? Mais baixa, né? Com a sensação de que ela tem um olhar muito mais pesado. Então, essa coisa visagista da sobrancelha é muito importante, porque uma coisa que eu recebo muito no consultório é o operei, não gostei, é o paciente que operou, fez a blefaro em algum lugar e a sobrancelha desabou e ele acabou com esse formato aqui, com o sulco profundo e a sobrancelha baixa e um olhar de tristeza pesado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para esse não ser o resultado que a gente entrega, né? E aqui a gente vê bem como que milímetros fazem diferença na sobrancelha, milímetros. Então a gente está trabalhando com uma estrutura extremamente nobre no que é tangente a passar mensagens, né? E por isso, qualquer erro na hora ali do cálculo, a gente às vezes tem que fazer um retoque, às vezes a gente tem um paciente insatisfeito, às vezes a gente fica na mão da designer que vai depois fazer uma pigmentação, alguma coisa. Então a gente tem que estar muito atento a esse detalhamento da importância das sobrancelhas. Aqui, outra que eu acho fantástica, né? A caracterização. Opa, peraí, que não é a sua vez ainda. A caracterização da Angelina Jolie para virar Malévola, porque ela tem uma sobrancelha fina, né? Com um arqueamento leve, assim, quase arredondada, um marcado do arqueamento dela é leve. E a hora que ela virou a Malévola, alargaram a sobrancelha, a pigmentação está mais escura. E aqui, ó, não sei se vocês já viram essa caracterização, é muito legal, coloca uma prótese nela aqui para ela ficar com super angulado essa região e a têmpora muito funda. Então dá uma esqueletizada nessa área dela aqui que dá um ar de vilania total, com essa sobrancelha mais arqueada e a têmpora funda, que o rosto fica estreitado nessa região. Ao passo que aqui, onde ela está muito bonita, né? A gente vê tudo redondinho. Você lembra sempre que o bebê é tudo redondinho. Então, quando tá tudo redondinho, tá lindo. Quando você começa a ter fundo, esqueletização, marcado de mais tempo, arco malar, projetado demais, desproporção entre as projeções da região do SUF, do RUF, tudo isso marca negativamente o olhar. E a gente tem que estar muito atento a isso desde a primeira consulta. Desde a primeira consulta, senão, porque eu preciso mostrar tudo para o meu paciente. Quando o meu paciente entra no meu consultório e ele fala assim, eu quero ter um olhar mais bonito. Outro dia mesmo eu recebi uma maravilhosa, ela já era bonita, mas ela me falou, eu queria ter fox eyes, só que ela tem uma têmpora curtinha, não tinha jeito, falei com ela, não tem jeito não, e se eu puxar para cá, eu não vou conseguir dar a curvatura para essa região aqui ficar bonita também. Aí, conversando com ela, ela aceitou um arqueamento aberto e assim a gente fez a marcação da sobrancelha dela. E aqui, a sobrancelha masculina. Olha para você ver, os dois são morenos, né? Assim, o cabelo tá faltando aqui nessa parte, mas aqui tem mais em cima, né? Agora, por que que esse é mais atraente do que é Gabriel Jesus, né? O jogador de futebol. O que que acontece com esse ator? Observa bem o olhar dele.
Ele tem um formato com um ângulo mais elevado, né? Isso já é do masculino para ser mais atraente, como o Hunterais mesmo. E a gente percebe que a cabeça da glabela, ela vem reta até ter uma curvatura, que é onde ela tem o descenso. Então, ele tem o formato mais para o Hunterais, e ele tem essa região aqui, ó, de têmporas cheinho, tudo aqui tá cheinho. Vem aqui para o Gabriel Jesus. A sobrancelha dele é invertida, né? É cheia, é uma sobrancelha farta, mas ela é com a curvatura invertida. Se ela fosse reta, ele já teria o olhar um pouco mais atraente, mas a glabela é mais alta que a cauda, mais alta do que a cauda. O ângulo também tá vendo? A fenda é descida, um ângulo negativo. E a têmpora, olha para você ver, pelo efeito da luz bilateral, né? Fica parecendo que o rosto dele está espremido, assim. Então, isso dá uma cara de piedade, assim, tá parecendo que ele está te pedindo alguma coisa, enquanto o outro tá parecendo que ele está te magnetizando, está te atraindo. Então, esse detalhamento para a sobrancelha, porque aqui a gente vê formato, a ligação dela com o ângulo palpebral, por isso que quando você vai fazer o fox eyes, né? Você levanta ângulo e sobrancelha, e o poder do contorno aqui da sobrancelha, porque essa área com volume dá muita diferença no resultado final, tá? Então vamos seguindo em frente. Vou entrar aqui já na parte de anatomia. Vou só ver aqui o chat, que eu vou essas etapas assim que eu for trocando de assunto relacionado à sobrancelha, eu vou como faz para concorrer ao sorteio? Na hora que o reloginho tocar, no final, na hora que vai ter um reloginho tocando, quem renovar ou adquirir o curso no período do reloginho é quem vai entrar no sorteio, tá? Contei. E aí, Mari, já dei. Olá, do México, quem é? Ah, doutora Kim, bem-vinda, né? Alagoas, São Miguel, Lari. Ó, gente, um prazer demais ter vocês aqui. Que legal, nós já estamos com mais de 300 pessoas aqui, que bom, que bênção, e que seja muito produtivo para nós. E aqui, ó, nós vamos entrar nos artigos do CNAS, na segunda-feira, a gente comentou muito sobre eles, né, com o doutor Alain, porque foram os trabalhos que descreveram esse mecanismo de descenso, de envelhecimento do supercílio, né, as forças aqui, ó, da musculatura, os depressores e os elevadores. Então, para elevar tem o frontal, para deprimir o corrugador, o orbicular, né? E aqui o da fossa temporal também. Além desse efeito da musculatura, que é muito importante, a gente tem também remodelação óssea e perda de gordura, né? Além da flacidez da pele. Então, vários fatores vão interferir, mas um que a gente pode ativamente atuar é fazer a miomodulação. Esses dois artigos também são do NICE, né? Esse mais antigo e esse mais recente. A gente vê que é a mesma figura, mas ele deu uma atualizada nela para a gente perceber essa anatomia aqui da região, né? A chegada aqui do tronco, né? Frontal do nervo facial e aqui o ramo do trigêmeo, né? Opa, sumiu aqui da minha mente, o supraorbitário, né? E ele se divide em superior e superficial e profundo. E a gente tem que ter muito cuidado com ele quando a gente vai trabalhar aqui, mas quando a gente trabalha em pele e subcutâneo apenas, a gente não lesa ninguém, porque eles estão abaixo da fáscia muscular e entram pelo plano profundo, porque sai aqui, ó, bem periosteal nessa região, né? Da mesma forma aqui do outro lado. Aqui o mecanismo, como é intrínseco, isso do mesmo artigo do CNAS, né? Como que essa movimentação leva à formação, ó, se pelo formato da ruga da pessoa, se ela é oblíqua, se ela é vertical, essa horizontal, você identifica qual dessa musculatura está predominando para provocar a queda ali do supercílio, né? E aqui a gente vê essa paciente jovem, né, fazendo esse movimento aqui com o efeito de botox, e essa senhora sem fazer expressão nenhuma, mas que a sobrancelha já desceu, a flacidez já tomou conta, e mesmo com ela em repouso, ela apresenta como se ela estivesse fazendo essa contração. Então, isso daqui é a base
para a gente explicar para o nosso paciente que nada vai segurar a sobrancelha dele no lugar se não tiver botox. A toxina botulínica, tanto quando eu faço a cirurgia, a toxina botulínica, ela entra no pacote da operação. Inicialmente, para dar estabilidade enquanto está cicatrizando, para a cicatriz não sofrer tensão, essa tensão aqui, ó, da musculatura, né? Você imagina que tá a cicatriz linda evoluindo e esse músculo puxa para lá, o outro puxa para cá. Então, isso não é legal para a cicatriz. Então, o Botox, ele tem que fazer parte do pós-operatório. E depois, ele é um Botox de manutenção. E, idealmente, começar cedo. Aqui, gente, é uma abordagem, mexe e vira, ela ressurge, né? Que é a abordagem transpalpebral do corrugador, né? O que acontece com essa abordagem? Eu não sei se está dando para ver aqui, eu vou trazer minha imagem para cá. Eu evito, não é uma técnica que eu aprecio muito, porque olha o afastamento da glabela. Porque a hora que você lesa o corrugador, então perde um pouco do tônus. Tem pessoas que têm isso só de aplicar o botox. Você faz o botox aqui no corrugador, a glabela afasta assim. E a glabela afastada dá uma cara de coitada, né? Tudo, não existe sobrancelha neutra, tem isso na mente, não existe sobrancelha neutra. Toda sobrancelha manda uma mensagem. Se ela está na posição bela em repouso, ótimo. Mas se a posição em que ela está não condiz com o belo, lembra daquela figura? A cabeça da sobrancelha, tá vendo aqui minha setinha? Né? A cabeça da sobrancelha tinha de estar aqui, não afastada desse jeito. Né? Então, aqui ela contrai, aqui ela não contrai, mas esteticamente não é um resultado. Toda vez que a gente for pensar num procedimento, eu tenho que pensar esteticamente o que que eu vou ganhar com isso, entendeu? Porque se não for ganhar nada esteticamente, qual a razão do procedimento, não é mesmo? Então, aqui, esse artigo é muito interessante. Ele fala da gordura, né, de nanofat, microfat, o enxerto de gordura na região periorbitária, e ele fala, interessante, exatamente usando isso para tratar órbita senil, ou seja, a pessoa que operou, esqueletizou essa região, o olho ficou fundo e com o tempo ficou mais fundo, e aí coloco o enxerto de gordura para recuperar essa jovialidade aqui. Então, aqui são olhos de atrizes, né? E você percebe o quê? Tem as sobrancelhas com arqueamento leve, mas todas têm volume, o volume maior ou menor na área do ruff, né? E na área da projeção óssea, porque esse volume, essa projeção aqui, ela é embelezadora. Então, essa ideia de que a gente tem que escavar isso aqui para parecer fundinho na hora que a gente está fazendo pálpebra, esse não é o princípio do belo, né? Tem um fundo aqui. Na verdade, é o oposto. Quando está fundo, fica parecendo que tá doente. Você tem que ter área para maquiagem, a sobrancelha tem que ter uma altura de distância, cílio, supercílio, né? A gente vê em todas elas, né? A gente tem que vai mais de 1,5 cm. Nessa primeira é menos de 1,5 cm, mas como ela tem a projeção, ainda fica bonito. Ela é uma sobrancelha mais baixinha, como a Malu Mader mais jovem, sobrancelha farta, mais baixa, mas guardava projeção. Conforme foi envelhecendo, foi invertendo curvatura e perdendo projeção. Então, trabalhar projeção em sobrancelhas, trabalhar o ruff, é tão importante quanto trabalhar curvatura e altura. Isso tem de estar na nossa mente, tá? É uma etapa do embelezamento. E aqui o ruff, ó, porque ele vem nessa região aqui é a gordura orbitária, o septo, e ele fica normalmente, deixa eu voltar nessa imagem, ele vem aqui abaixo do supercílio e vai encobrir até a área aqui do septo. Então, o paciente que se tem isso aqui muito fundo, ele está faltando essa cobertura, está faltando o ruff. E o paciente que tem isso aqui cheio, muito cheio, igual essa daqui já é mais cheinho, ele tem um ruff um pouquinho exagerado, mas perder aqui o ruff, deixar essa região murcha, não é bonito. Eu já fiz isso, tá? Eu já ressequei ruff e eu não gostei do resultado, então eu passei a elevar. Eu achei que ficava mais bonito. Né? E em alguns pacientes, eu vou entrar lá na frente, eu vou falar isso, eu uso o ácido hialurônico
para projetar, quando não tem projeção nenhuma do RUF. Aqui na deformidade em A, eu já não sou muito fã do ácido hialurônico, não, porque ele pode dar um efeito de pitose também, pesar a pálpebra. E aqui, esse artigo aqui, porque nos orientais tem uma característica interessante deles terem a sobrancelha muito alta e a aponeurose muito baixa. E a área aqui do sulco, às vezes, ficar marcada. Então, assim, a maioria dos artigos de deformidade em A são em orientais. E nesse aqui, ele faz a comparação dessa senhora com pouco RUF, um pouquinho de pitose, deformidade em A muito marcada. E essa daqui com muito RUF, também parece ter um pouquinho de pitose, né? A gente vê uma fenda palpebral também pequena, mas o RUF volumoso ocupando todo o espaço, não tem deformidade em A. E aqui a dissecção, mostrando toda a gordura aqui do RUF, abaixo aqui, ó, da região do prócero, do corrugador. O próceros é aqui, desculpa. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia que ele faz o acolchoamento aqui do supercílio. Ele é parceiro da gente. Então, aqui esse artigo fala dessa anatomia aqui, só que esse artigo, eu até coloco ele aqui, né, ele mostra essa forma de marcação, se você lembrar a forma, quando eu estava falando lá do visagismo, é muito mais detalhada a sobrancelha do que simplesmente fazer esse triângulo, né? Então, realmente, aqui, ó, ponto inicial coincide com a asa lateral do nariz, ponto final com essa linha oblíqua que passa aqui pela asa do nariz, ângulo dos olhos, final da sobrancelha. O ponto alto, né? Aquele marcou da íris reto. Eu gosto de fazer daqui da asa do nariz, trago para cá, porque você vê que nela mesmo o ponto alto é um pouquinho mais diagonal. Então, isso é muito interessante também. E aqui as medidas, né, das alturas. Eu gosto de que eu chamo de distância cílio-supercílio, essa distância aqui, ó, né, que vem aqui do cílio até aqui a sobrancelha, que ela tenha pelo menos 1,5 cm, né, porque aí sim a paciente vai ter área de maquiagem, que é o que ela quer maquiar, ela quer fazer gatinho. Ela pode até te dizer que não, mas é o sonho da vida dela. E aqui o RUF e o SUF, né, como eles, em algumas pessoas, eles podem fazer fechar a circunferência, né? E é interessante que são gorduras de projeção. Eu gosto muito de dar o exemplo da Cíntia Chagas, não sei quem segue ela aqui, mas ela fala de oblíquo, diga para mim. E ela só fala de oblíquo e você percebe esse duplo S das duas projeções, maravilhoso, né? E isso é muito importante porque é um pouco da projeção óssea e um pouco das gorduras. E essa projeção, normalmente, essa projeção de baixo do SUF e maxila, né, e malar aqui, é 1,5 vezes, né, aquela proporção áurea 1,6, tal, acima dessa daqui. Então, se isso aqui projeta demais e aqui está raso, desproporção. Se aqui está projetado demais e aqui está raso, desproporção. Eu tenho que alinhar, você olha e fala assim, que coisa esquisita, entendeu? Então, tem que alinhar a proporção também. Ainda dentro aqui do volume, essa parte aqui, tô quase entrando na técnica operatória, gente, mas até para a gente entrar na técnica operatória, eu sei que a gente fica doido para ver técnica operatória, não é? Só que a gente tem que entender esses conceitos, o que é importante e o que é embelezador, para quando você estiver operando, você saber o que você vai fazer. Porque senão, o só cortar e costurar, sem você entender para onde você está indo, né, às vezes não chega em resultado legal, tá? Então, aqui são a mesma pessoa. É um envelhecimento. Esse artigo é uma dermato, a Rebecca Fitzgerald. Esse artigo é muito legal, porque ela fala dessa importância do volume. Então, aqui a gente percebe que a curvatura, ela pinçou muito a sobrancelha, né? Diminuiu o pelo, a curvatura mudou completamente, um esvaziamento aqui, ó, perdeu o RUF e a projeção óssea, a gente vai ver como tem o remodelamento aqui da órbita, a curva inverteu completamente, o ângulo inverteu, tá vendo? Né? E a região aqui malar, ó, perdeu todo o volume. Então, a sensação é do murcho. E essa sensação do murcho aqui na região da têmpora é muito negativa também, da têmpora e da cauda aqui do supercílio, do sulco. Se eu só trabalho a cauda do supercílio, não melhoro, não encho aqui um pouquinho, faço a transposição de bolsa, alguma coisa para valorizar esse sulco, não vou ganhar tanto resultado.
E a hora que corrigir essa pitose, essa sobrancelha pega e desce. Então, a sobrancelha ainda tem esse efeito, porque aqui você vê que ela tem uma abertura palpebral muito maior do que essa daqui. Aqui ela tem pitose. Então, a pessoa com pitose tem um reflexo de elevar a sobrancelha. Aí você corrige a pitose, a sobrancelha pega e cai, tá? Então, a gente tem que ter esse... quando você vai pensar em sobrancelha, você tem sempre que analisar a fenda palpebral. Volta aqui. A gente tem sempre que analisar a abertura palpebral, porque se tiver pitose, a sobrancelha está falsamente alta. É um reflexo, o nosso cérebro é muito esperto e enxergar é muito importante, então quando a pálpebra cai, a sobrancelha tenta ajudar abrindo e fica lá em cima. Aí você corrige a pitose e a sobrancelha desaba, e ele vai falar, não, tô legal, tô com o olho aberto, mas tá com o olhar triste. Então tem que, eu gosto muito do teste da Fenil nesse tipo de paciente, porque aí ele vê que se ele vai cair a hora que a pálpebra subir. Aí ele já, mesmo que ela está alta, ou eu já tive as duas formas, o paciente que já quis fazer tudo de uma vez e o paciente que quis corrigir essa área palpebral, corrigir a pitose, esperar a sobrancelha assentar a posição e aí avaliar a altura da sobrancelha para abordar a sobrancelha, porque existe essa relação, né, que a gente tem de reflexo mesmo de usar a sobrancelha para ajudar a abrir os olhos. É o Mister Magoo. Quem é mais velho vai lembrar que ele tinha só o risco da sobrancelha lá em cima e a linha dos olhos por causa da pitose. Então, isso eu também tenho que levar em consideração. E aqui é do mesmo artigo, né? A análise do envelhecimento dessa primeira paciente. Olha aqui como que afundou, sulco extremamente profundo. Então, tem um resultado assim numa blefaro, essa segunda paciente aqui, ó, C e D, só fez blefaro, ó a escavação aqui. Ela nos próximos 10 anos vai virar isso daqui. Então, escavar a pálpebra e detonar com o RUF não é o seu objetivo. O seu objetivo é valorizar a projeção. Essa paciente aqui de baixo, ó, ela não fez cirurgia. Na hora dela fazer a anestesia, infiltrou a região do RUF. E olha aqui como que ela embelezou só com anestésico. Se tirar mais pele, tirar a gordura que ela vai afundar mais. Então, a gente tem que entender que tem casos que eu tenho que retirar, tem casos que eu preciso volumizar, tá? Para a gente chegar no olhar bonito, é muito importante pedir a foto antiga. Eu gosto muito de foto antiga para ter uma noção da altura e até para você mostrar. Vou mostrar uma paciente aqui no final que ela queria que eu ficasse levantando. Não, levanta mais, você tem que ter volume, você está vazia. Eu vou mostrar a fotinha dela para vocês verem. E aqui a remodelação óssea. Porque a órbita jovem, ela tem esse formato mais para um redondo quadrado, assim. Então, essa região aqui, ó, da projeção zigomática do frontal, onde a sobrancelha vai ficar, ela está preservada. E quando começa a envelhecer e ela expande nesse sentido, então eu vou alongar essa área lateral e vou perder projeção. Por isso que a gente vai ficando com a fenda negativa e a sobrancelha vai tendo um descenso, perdendo o apoio. Né? Então, eu tenho muito mais do que flacidez e musculatura em ação no descenso da sobrancelha. Tem remodelação óssea também. Então, aqui, ó, agora nós vamos fazer. Vou só rever o chat. Olá. Obrigada, Luiz Henrique. Ah, que legal. Não, gente, nós estamos bem aqui, hein? Nós vamos conversar. Ah, a aula vai ficar gravada? Vai ficar, Larissa, mas fica aqui comigo. Porque tem coisas que a gente. Vai que alguma coisa acontece e a gente perde a gravação. Fica aqui comigo. Quanto tempo depois seria indicado Botox? Eu gosto de fazer a partir de 10 dias, né? Assim que desincha um pouco. E quando a paciente jovem tem RUF profundo, naturalmente dá para corrigir com preenchimento. Eu vou, inclusive, mostrar uma paciente muito magra que eu fiz ácido hialurônico nessa região, eu uso. Mas, como vocês devem estar percebendo, a lipoenxertia está ganhando o espaço do ácido hialurônico, né? E eu acho que isso é muito positivo para o paciente e para a gente, porque o ácido hialurônico, ele foi muito banalizado. E a gordura, além dela ter o efeito de volumizar, ela tem o efeito de célula-tronco, um montão de coisa legal que ela possibilita para a gente, né? Nós vamos chegar lá na frente. Então, resumindo aqui,
a gente falou de visagismo, anatomia, a dinâmica, projeção e envelhecimento. Então, eu tenho que ter tudo isso em mente na hora que eu parto para a técnica operatória. Porque na hora que eu vou entrar na técnica operatória, eu preciso pensar no olhar final desse meu paciente, em que parte que eu vou trabalhar principalmente, né, a dinâmica para a gente melhorar o botox, se eu vou ter que fazer um preenchimento ou uma lipoenxertia para a gente melhorar a projeção, não é? E o manejo do envelhecimento. Então, isso aqui tem que estar na nossa mente. Vou só voltar aqui no chat e aí nós vamos entrar nas técnicas operatórias. O Botox, em que momento se aplica? O Botox, normalmente, eu aplico a partir de 10 dias de pós. A volumização do RUF não pode comprometer a drenagem linfática local? Não, na verdade, essa região aqui tem uma drenagem linfática muito tranquila. A drenagem linfática que é perigosa para nós é a do SUF, porque o ducto linfático principal, ele passa no meio do SUF, aqui. Então, quando a gente vai reposicionar o SUF, a gente lesa o ducto linfático principal, mas ele volta, né? A gente cuida bem dele que ele volta, né? A neovasculogênese, ela inclui os vasos linfáticos, ela não é só dos vasos sanguíneos, os vasos linfáticos também têm neovasculogênese. Qual o meu critério para reduzir o RUF? É o último do último caso. Eu sempre prefiro elevar, valorizar a projeção. A não ser que o paciente seja aquele olho super gordo, porque tem um paciente que é o olho, aquele olho assim, né? Que você não consegue achar o olho lá no meio da gordura. Então, esse aí a gente tira um pouquinho, mas o ideal é preservar o volume, né? A gente lembra do bebê, redondinho. Quanto mais redondinho, mais bonitinho. Agora, entrando nas técnicas operatórias, quem viu a segunda, né, a live que a gente fez na segunda, nós discutimos uma a uma dessas técnicas aqui com o doutor Alain, né, ele é cirurgião plástico e bucomaxilo facial, então ele tem uma experiência tanto da parte reconstrutora quanto da parte estética na abordagem dessas técnicas aqui. A gente falou muito dos prós e dos contras de todas elas. Agora, o que que acontece? Eu, Fernanda, e o doutor Alan concorda comigo, a gente, no final, chegou nessa conclusão. Por quê? Eu estou cortando cá em cima, dissecando tudo isso para fazer uma elevação. É muito difícil, daqui de cima, eu controlar uma curvatura. E como a gente viu no detalhamento lá do visagismo, milímetros muda tudo. Lembra da atriz do Frankenstein? Ela faz dois papéis e parecem duas pessoas diferentes com mudança na sobrancelha, né? Então, e se eu estou longe aqui, ó, da região da sobrancelha, eu tenho uma dificuldade maior de modelar. Além da complexidade de fazer um procedimento muito maior. Mesma coisa para inserção endoscópica, temporal, frontal. Quanto mais distante, mais tecidos eu tenho que mobilizar, mais difícil para eu entregar a curvatura no ponto que eu quero. Então, isso dá uma simplicidade e uma leveza para o lifting direto. Só que, ao mesmo tempo que ele parece simples em comparação à agressividade das outras técnicas, né, que você vai descolar toda a fronte, ele te desafia. Porque se você não dominar os fundamentos da técnica operatória, incisão, ponto, bordas, cuidado com a cicatriz, o lifting direto dá uma surra, né, gente? Eu já tomei surra do lifting direto. Não foi uma, não. Por isso que a gente evolui, não é? A gente sofre e aí quer melhorar. É assim que a vida é, né? Eu tive já cicatrizes que eu falei assim, meu Deus do céu, em 2018 eu tive duas pacientes que eu falei assim, credo, eu não vou mexer mais com isso. E foi passando o tempo e eu fui tentando outras técnicas, levanto por aqui, puxo, não dá o mesmo resultado. Assim, gente, eu preciso melhorar a minha cicatriz. O que que eu faço com essa bendita dessa cicatriz? Aí eu vou atrás de melhorar cuidados com a cicatriz para a gente tentar melhorar. E eu fui entender que o meu primeiro cuidado com a cicatriz se chama incisão. Não é só pelo biselamento. Eu tenho que ter bordas semelhantes dos dois lados, né? Então, se eu biselo aqui, na derme eu posso até fazer isso com isso que cola bem.
mas no subcutâneo eu tenho que ter paredes. Então, esse detalhamento técnico é desafiador. O supercílio, ele é desafiador porque ele te desafia no fundamento, na técnica base. Os outros vão te desafiar na complexidade, né? No descolamento, naquela coisa toda do procedimento maior. Mas o lifting direto vai te desafiar no fundamento, na técnica operatória básica. Então vamos lá, eu vou voltar nele, tá? Eu só vou passar por outras técnicas aqui. Que eu quero analisar, porque assim, eu gosto de artigo, eu gosto de ler, gosto de livro também, adoro livro, mas a gente tem sempre que analisar os resultados apresentados, né? Porque às vezes você tem uma trabalheira gigante e quando você olha o antes e depois do resultado, você fala assim, não, entendeu? Então, esse lifting lateral aqui, né, que é uma técnica interessante, aqui pelo desenho, ele parece abordar aqui toda essa região, mas que aqui, tá vendo, ó, todo esse dissecar, aqui a área toda dissecada, e a gente encontra esses resultados, que eu vou te falar numa boa, quando a gente trabalha com o lifting direto, os resultados são melhores. Essa voltinha para cá aqui, ó, né, que dá aqui nesse resultado, porque parece que aqui não foi mexido e aqui foi super puxado. Eu não acho que isso embeleza, né? Essa moça aqui tá mais bonita, né? Desses resultados todos, mas ela é a mais jovem, então ela ganha um resultado melhor, mas pelo tamanho da dissecção, ela ganhou milímetros de elevação, né, sem muita modelagem. E essas mais velhas aqui ainda ganharam esse afundamento aqui na lateral. Então, toda técnica a gente tem que ter é, essa observação de onde eu ganho e onde eu perco. No lifting direto, se eu não manejar bem a cicatriz, eu perco na cicatriz, né? Então, eu tenho que aprender a manejar a cicatriz. Agora, nas outras, a gente tem descolamentos enormes, a gente tem outras coisas que a gente tem que ter cuidado. Então, essa técnica aqui também, ó, apresenta esses resultados no pós, né? Essa daqui teve um resultado melhor, mas essa daqui, ó, a gente vê que a sobrancelha sobe muito, mas eu não tenho aqui o desenho, porque é muito importante, que a gente viu nas imagens lá do formato da sobrancelha feminina, ela não é só esticada para cima, lembra que a gente falou da projeção? A posição dessa projeção. Eu gosto muito, ó, nessa daqui, dá para a gente ver isso, nessa primeira paciente que foi aqui, eu achei que ficou melhorzinha delas, essa também tá bem, mas aqui, essa daqui, ó, não ficou um resultado legal porque a altura ficou over, né? Essa área branca, tá dando para ver? Essa área branca abaixo da linha de pelo, ela representa o ligamento retentor do orbicular superior. É o ponto de sustentação do supercílio e ele tem que estar onde? Acima do osso. A hora que ele está acima do osso, você tem o efeito iluminador, porque o branco está projetado. É o que a mulher faz com a maquiagem. Escuro, médio, claro e brilho. Então, se eu subo demais essa linha branca, ela fica acima do rebordo ósseo, muito acima, mais que 1 centímetro acima, fica muito esquisito. Se eu subo de menos, também fica esquisito. Se a designer passa a tinta lá em cima para parecer que está mais alto, mas a linha branca está cá embaixo, fica esquisito. Parece que o olho da gente busca essa linha acima do rebordo. Quando acha, nossa, que bonito. Entendeu? Então, isso é muito interessante para a gente observar, né? Aqui essa paciente fica com a glabela mais alargada e a gente não tem, assim, não valoriza a curvatura. Podia ter trabalhado o ruff dela aqui, ó, para melhorar essa transição entre supercílio e pálpebra, né? Então, acaba que, assim, não é só puxar para cima, né? Essa é a grande mensagem da aula. Não é só tirar a telinha, a gente tem que trabalhar as outras coisas. Então, aqui, a primeira descrição nesse livro aqui, tem a primeira descrição do lifting direto, 1926, que é a data, eu vou até tirar aqui, ó, 1926. Então, tem 100 anos, né? Tá fazendo aniversário, né? E aqui, o artigo Castanhares, né? Ele já é de 1970, alguma coisa, 1960. Tá aqui, ó, 1964.
já um tempo depois. E essa técnica do lifting direto, ela foi e voltou, ou seja, lá em 1926 já falou, em 1964 falou de novo. E eu lembro quando eu fiz o meu fellow, estava falando, só que aí o que que acontecia? Era uma época que o design de sobrancelha era muito pobre, aquelas pigmentações que ficavam assustadoras, né? E o manejo de cicatriz também não era legal, a gente não compreendia muito bem. Então, igual eu estou contando, 2018 para hoje, 8 anos só. E eu me lembro de ter penado com duas pacientes, tanto que eu fiquei um tempo sem fazer castanhares, né, sem fazer o lifting direto. Depois eu fui voltando aqui na lateral, devagarzinho, devagarzinho, estudando a cicatriz. Aí depois eu fui caminhando para abordar todo o supercílio de novo, mas pensando sempre no cuidado com a cicatriz. Então, esse é um artigo aqui também de técnica operatória, né, que ele fala do lifting direto, cuidados e tal. E aí ele mostra umas imagens da técnica operatória, que ele dissecando, olha essa marcação. Gente, aí é que agora nós já vamos entrar em técnica operatória mesmo, né? Olha esse fechamento, né? Ele faz aqui a fixação, tá fechando o subcutâneo. O que que acontece? Olha a irregularidade dessa borda. Então, eu já vejo áreas de afundamento em torno irregular. Ela é totalmente irregular. Pensa comigo aqui, você é um fibroblasto. Você é um fibroblasto. Você produz, né, colágeno. É o seu trabalho, né? É só isso que você vai fazer. Você vai produzir tipos diferentes lá de colágeno para poder cicatrizar e para colocar a fibrose em alta, né? E aí, o que que acontece? A pessoa que te chamou para trabalhar, que fez esse corte e fechou essa sutura aqui, ela deixou tudo irregular. Você acha que o fibroblasto vai arrumar para você? Claro que não. O seu fechamento já tem que estar da melhor forma possível. Você não dá trabalho para o fibroblasto, não. Você diminui o trabalho dele para a cicatriz ficar bonita, entendeu? Cicatriz bonita é baseada em fibroblasto trabalhando pouco. Tá? Então, primeira coisa, bordas regulares. Tá? Isso tem que entrar na nossa mente, bordas regulares. A hora que eu tenho bordas regulares, eu tenho uma cicatriz melhor, tá? Quanto menos o fibroblasto trabalhar, melhor será. Esse aqui é daquele mesmo artigo, não é o mesmo paciente, mas é do mesmo artigo em que ele menciona como complicação da técnica uma cicatriz aparente ainda avermelhada, ou seja, processo inflamatório ainda em atividade, mais de um ano depois da cirurgia, está comentando da insatisfação do paciente e da necessidade de conversar, né? Um detalhe técnico importante é que quando a gente vai fazer o lifting direto, esse paciente tinha paralisia facial, por isso que ele fez o lifting direto só desse lado, que é do mesmo artigo, tá? Você tirar a última linha de pelo. Eu sempre falo para o paciente, você vai perder aí 1 milímetro aí na sua sobrancelha, ela vai ficar um pouquinho mais fina, né? E se o paciente tem sobrancelha fina demais, nós já vamos começar a conversar sobre como nós vamos restaurar pelo, como que a gente vai pigmentar, restaurar a cor para tampar a cicatriz. Porque se eu não deixar, se eu tentar economizar pelo, a cicatriz vai ficar visível. Então, a última linha de pelo ela tem que ser bem rente. Se não for bem rente a última linha de pelo, vai ficar aparente. Esse moço aqui, você está achando que tá difícil? Eu recebi um no meu consultório, foi operado, já tinha mais de um ano, e ele era pardo, aquele fototipo 3x4, meio amarelado, assim, e pouquíssimo pelo na sobrancelha. Ele me mostrou a foto dele de antes, ele realmente era assim. Ele merecia um lift de supercílio, tinha uma testa muito longa, a introdução do pelo era muito atrás. E quem operou, para tentar preservar o pelo, porque o pelo era pouco, fez a incisão, deu distância do pelo. E essa incisão sempre sobe, né? Igual que na pálpebra, você faz um sulco, ela fica mais alta um pouquinho. Então, qual foi o resultado final? Ele tinha pouco pelo, ele era pardo, né? Aquela pele amarelada, mas feito fototipo 3x4, ficou uma linha branca 2 milímetros acima da área de pelo, então ficava parecendo que ele tinha 4 sobrancelhas, né? Então, é dificílimo isso de você corrigir uma cicatrização assim.
E ele não queria fazer pigmentação. Eu falei assim, nossa, misericórdia. Aí teria que tirar, porque ficou não só a linha branca, mas um pouco deprimida, teria que tirar, refazer, né? Quando eu expliquei todo o processo, e ele não animou muito, mas misericórdia, que era um caso desafiador. Esse também do mesmo artigo, olha essa marcação, né? Essa marcação arredondada. Eu confesso, eu já marquei assim. Nessa época lá dos 2018, 2016, em que eu não compreendia bem a questão visagista. Eu achava que era só elevar. Então você vê ele aqui, tá super baixo, né? Essa sobrancelha dele. Mas ele levantou com um jeito que ele ficou com uma cara de dó, entendeu? Levantou mais aqui na glabela, a lateral continua muito caída. Então, assim, melhorou? Melhorou do ponto de vista funcional, porque a sobrancelha estava cavalgada aqui na pálpebra. Mas do ponto de vista estético, ainda não é o melhor resultado. A marcação aqui podia ser diferente. Ele merecia levantar a glabela também. Mas na lateral aqui, como ele tem essa dobrinha, ele tinha de tirar mais pele aqui na lateral. Para a curvatura abrir aqui, ó, tá? Vou mostrar isso lá na frente. E aqui a cicatriz final, né, com a fixação da musculatura, né, do orbicular. Eu, particularmente, não gosto de ficar fixando o orbicular, só dou pontos para fixar o orbicular quando eu faço aqui nessa região do SMAS, mas aqui o orbicular superior eu evito de mexer. Agora que eu estou entrando já, né, eu saí lá dos artigos, das descrições diversas, e vamos entrar de como eu faço normalmente, tá? Então, paciente na minha frente, quero melhorar meu olhar, quero levantar meu olhar, minha sobrancelha está caída, minha sobrancelha é torta. Como é que eu faço? Primeira coisa de todas, me mostra uma cicatriz sua. O paciente tem que me mostrar uma cicatriz. Se ele me falar assim, eu nunca cortei, mas não é possível, o que é isso? Você não era uma criança normal? Alguma coisa, uma cicatriz a pessoa tem que ter, né? E eu sempre peço para ver uma cicatriz, né? E aí aqui, ó, é, se a gente vê uma cicatriz alargada, pigmentada, essa cicatriz tem quase 2 anos e ainda está escurecida, assim, o umbigo aqui avermelhado ainda. E aqui é a mesma pessoa, olha essa aqui, ó, é ela aqui, que a cicatriz vai caminhando para cá, para a crista ilíaca, e é uma linha, tá dando para ver? Então, a cicatriz dessa paciente é essa aqui, não é essa feia aqui, não. Isso aqui é uma área, provavelmente esse fechamento desse abdômen foi dificílimo. E essa região está sob tensão até hoje, porque o processo inflamatório não finalizou, né? Então, isso daqui é uma cicatriz em evolução, mas sob grande tensão, muito esticada. E aqui é a cicatriz dessa mesma paciente aí em torno da crista ilíaca. Então, se eu estou pensando nela aqui, e eu vou dar estabilidade para cá, vou pedir para ela não dormir de lado, vou pôr botox na fronte, nos depressores, vou pôr botox na sobrancelha. Então, ela vai me dar essa cicatriz aqui, vai ficar uma linha branca, entendeu? Então, a gente tem que ter em mente que a pessoa cicatriza, pode ter uma cicatrização ruim. Agora, se ela me fala, tudo em mim vira queloide, assim, cruz credo, nós não vamos mexer, não é? Agora, se ela me mostra esse tipo de cicatriz aqui, ó, ela tem uma cicatrização boa. Agora, um tecido sob tensão, isso aqui já fica um ensinamento. Ó, que nem a gente vê a dinâmica muscular do envelhecimento para a gente entender como que tem que ter botox no pós, porque senão a musculatura não vai dar sossego. E aqui eu compreendo outra coisa: se não tiver estabilidade, não vai ficar bonito de jeito nenhum. Tendo estabilidade, a cicatriz, ela não sofrendo tensão, ela não estando sob atrito nem nada, ela responde bem. E numa pessoa onde eu tenho a mesma cicatriz, a mesma incisão que vem até aqui, eu tenho uma área bonita e uma área feia, né? Então, eu gosto de ver isso e eu mostro isso para o paciente. A sua cicatriz não é essa aqui, não, é essa daqui. Nós vamos trabalhar para a sua sobrancelha não ter tensão nenhuma, tá? Vou só vir aqui no chat rapidinho. Ah, obrigada, Renata. É,
Sim, o Lucas está perguntando se eu já usei. A Renata falou que está adorando o curso, obrigada. E o Lucas está perguntando se eu usei toxina botulínica diretamente na cicatriz. Eu uso em todos, e isso mudou meu resultado. Deve ter mais ou menos 1 ano e meio, não, já tem 2 anos que eu ponho em todos. Mudou minha vida, né? Então, isso eu achei que foi assim. Obrigada, Dalton, você está gostando do curso. Obrigada aí pelos feedbacks, pessoal. Então, eu achei que o Botox na cicatriz mudou o meu resultado completamente. Eu tive várias coisas que eu fui adaptando para melhorar a cicatriz, mas eu achei que o Botox foi fenomenal, tá? Então, isso aqui você tem que pedir, me mostra uma cicatriz. Depois, você vai perguntar para o paciente como que você gosta. Essa pergunta é muito importante, porque não gostei é uma complicação, não gostei é uma complicação, entendeu? Então, você tem que saber como que o paciente gosta, né? Então, eu sempre pergunto, aqui, quantas unidades? Eu vou mostrar o Botox na cicatriz, tá, Luca? No intraoperatório, não, eu ponho no pós. O Botox, qual que é o problema do Botox? Ele migrar, então você está numa região edemaciada, você mexeu com um montão tá volumizada ali por anestésico, por edema, por tudo. Não acho prudente pôr o Botox no pé operatório, eu prefiro pôr depois, na hora que já diminuiu um pouco o inchaço. Eu faço o Botox entre o 10º e o 15º dia, tá? Então vamos voltar aqui. Como que você gosta da sobrancelha? Você pergunta para a paciente, ela tem que te falar, porque é o gosto dela. A gente faz, a gente é instrumento, mas é o gosto do freguês, né? Então, a gente tem que perguntar: você gosta ela levemente angulada? Você gosta ela mais angulada, com arqueamento mais aberto? Você gosta dela? E é importante essa comunicação para você mostrar até o que é possível, porque às vezes ela quer uma coisa impossível, você não consegue entregar, né? A gente às vezes vê isso, a pessoa tem uma glabela assim e quer ter. Eu já recebi paciente que me mostrou foto de uma atriz e me falou assim: eu quero ter minha sobrancelha assim. Eu pensei até na Ariana Grande, lá na Fadinha, que ela tem a sobrancelha assim. Eu falei assim: misericórdia, mas esse trem não vai ficar bom, não. Mas eu gosto assim, então, assim, não. Então eu vou tentar. Aí no final eu levantei aqui, levantei do lado de cá, ficou tudo elevado, ela ficou feliz, né? Mas do jeito que ela me mostrou, era inviável, né? Como a outra que queria ter um fox eyes tinha uma têmpora super curta. Então a gente tem que conversar até sobre a limitação do desenho que a paciente gosta. Você gosta assim, mas assim nós temos essa dificuldade. Então, a gente poderia ser de outro jeito, porque você conversando antes, tá pronto, tá entendido, mas você conversar depois, isso é um BO, né? Deixa eu ver aqui, que tem muita pergunta aqui. Eu vou mostrar lá na frente da técnica operatória, estou perguntando quanto tempo eu tiro os pontos. Aqui, perguntando sobre o Botox, né? Eu não, estão me perguntando também se eu uso algum software para simular resultado. Não, não uso. Eu ponho a pessoa de frente do espelho e vou ali com ela mostrando. Esses softwares, eu acho ele arriscado, porque hoje é tudo muito complicado, né? Eu já tive paciente que, enquanto eu mostrava para ela no espelho, ela filmou eu falando. Aí eu aproveitei para dizer que operar não é como cortar pano, porque a gente corta, você vai costurar um pano, você corta, costura e está pronto. Você vai operar uma pessoa, você corta, costura e ela vai começar a cicatrizar. E ela gravando tudo aí. Foi bom, que eu já gravei, já gravou minha defesa, né? Então, esses simuladores, porque é difícil do simulador conseguir simular todas as variáveis de uma cicatrização e às vezes ele vai te cobrar o resultado do simulador. Então, eu evito esse simulador, vou no espelho ali com o paciente e converso sobre as possibilidades, né? E eu peço para estar totalmente sem efeito de Botox, totalmente. Não pode ter efeito de Botox. Botox confunde o raciocínio. Eu já tive uma paciente que ela queria fazer tudo no ato operatório. Queria pôr fio, queria fazer laser, queria tudo. Aí, nela, eu peguei e fiz o Botox antes, mas eu fotografei ela antes, desenhei o formato da sobrancelha antes, e então eu fiz o Botox. Então, no dia do bloco, ela já tinha baixado, porque eu pus muito Botox, porque eu ia pôr fio,
né, para travar já a sobrancelha dela e também por causa da cicatrização de castanhares, né, do lifting direto. Eu coloquei bastante Botox, mas eu já tinha o desenho, porque quando ela chegou no bloco já tinha descido, né? Ela tinha flacidez na fronte e depois deu super certo. Mas normalmente, né, eu faço como? Espero o Botox acabar. Aí a sobrancelha está na altura real dela. A altura real dela, porque o Botox sobe 2, 3 milímetros ou baixa 2, 3 milímetros, te confunde. Aí depois que passa o efeito do Botox, mas não era esse resultado da cirurgia que eu queria. Então eu faço sempre sem Botox. Episodicamente, quando tem paciente que quer fazer tudo no mesmo dia, eu pego e faço Botox antes, mas a marcação da sobrancelha, ela já está desenhada e fotografada, para eu não errar, sem efeito do Botox. A marcação da sobrancelha tem que ser sem Botox. 422 pessoas. E aqui, ó, nós temos a nossa. Então, só recapitulando as perguntas. Primeira coisa, as observações, a cicatriz, ver uma cicatriz da paciente. Segunda coisa, como ela, a paciente, gosta da sobrancelha. Terceira coisa, que tanto de flacidez que tem. Porque isso muda o meu desenho totalmente. Vou soltar esse vídeo aqui para a gente ver essa flacidez aqui da paciente. Tanto desceu a pele com a sobrancelha, a área de pelo, como a gordurinha que contribuiria para a projeção. E aqui, ó, eu vou tirar o áudio, porque ele tá abaixo, né? Aqui, ó a linha branca aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, mais um pouquinho, ó. Palpei o RUF, mostrei para ela, e ela, essa gordura me incomoda. Não, não te incomoda não, tá no lugar errado. No lugar certo, você vai gostar dela, né? Ela não vai te incomodar. E aqui, ó, você vai observar uma coisa, olha o pelo para baixo. E a hora que a gente volta e a área de pelagem está sobre o osso, o pelo assenta na posição habitual, né? Então, aqui, só voltar aqui mais uma vez, vou congelar a imagem aqui. Aqui, ó, essa linha branca aqui. Essa linha branca é a área, né, do ligamento retentor do orbicular superior. E aqui a separação entre a pele de testa, fronte e pele de pálpebra. Pálpebra é essa coisinha fininha aqui, papelzinho, parece pergaminho de tão fina. Isso aqui é testa descida. E você mostra isso no espelho para a paciente, ela entende na hora, porque na hora que ela vê essa linha branca em cima do osso, ela mesma fala assim, não, tô bonita, gostei. Entendeu? Então, isso você tem que mostrar para ela. E na hora da marcação, então, o que que eu vou olhar? Eu vou olhar que a área de pelo, porque o que que acontece com a área de pelo? Às vezes tem tão pouco pelo, às vezes tem pigmentação, e eu acho muito mais confuso você marcar pela área de pelo do que pela área de transição de cor, né? Da linha branca aqui, do ligamento retentor, e a área de início da pálpebra, que tende a ser uma pele mais escura. Então, eu gosto de colocar essa linha acima do osso, de preferência com a transição pálpebra-malar no rebordo. E essa linha quase que 1 centímetro acima do osso, que se você olhar, ó, aqui, ó, a minha tá, ó, meu rebordo ósseo está aqui, quando eu pego, ela está 1 centímetro acima do rebordo ósseo. E aí eu subo essa região e eu meço o quanto é necessário para eu subir. É 1 centímetro? É 2? E aí, dependendo do tanto que é necessário subir, eu tenho de ver se eu tenho reserva de tecido aqui de têmpora, porque senão a sobrancelha emenda com a têmpora. Aí tem que explicar para o paciente, eu tenho uma limitação de tecido aqui, né? Que depois a gente pode completar, às vezes, com outra forma de elevação. Né, ali marcando o osso, e a hora que coloca o RUF no lugar certo, fica bonito. Você vê na hora que a projeção embeleza, ah lá, tirando a última linha de pelo, ó, peraí, deixa eu pausar aqui nesse movimento. Aqui. Então, o tanto que eu subo para deixar essa linha 1 centímetro acima do osso, é o tanto que eu vou tirar de pele. Só que ela, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Minha mão tá tampando aqui, nela aqui dá para ver. Quando tem essa dobrinha aqui, esse chapeuzinho, eu preciso fazer aquela marcação mais aberta no final. Depois eu jogo a curvatura. Deixa eu voltar aqui.
Aqui, tá vendo, ó? O ponto alto é aqui onde eu marquei, quando eu fiz aquela reta aqui, né? O ponto alto é aqui, mas eu vou tirar mais pele aqui, porque aqui é a maior flacidez. Eu sei porque ela tem essa dobra de pele aqui. Então, quanto mais dobra de pele aqui, mais na lateral eu vou tirar. Depois, na hora do fechamento, você joga a curvatura para a parte central, que aí você compensa, ela não vai ficar assim, esfoque. A curvatura vai ficar na posição, tá? Então, ó, é importante a incisão, né? É importante o desenho que eu faço para poder retirar, para compensar se tem flacidez ou não, e o fechamento, porque na hora do fechamento eu posso empurrar a curvatura, ou eu posso fazer o fechamento em asa de gaivota para eu abrir a curvatura, que é quando eu deixo aqui, eu tiro mais para cá e abro a curvatura. Mas eu gosto muito de jogar a curvatura para a parte central, porque aí eu realmente consigo ter o ponto alto aqui, nessa região. Só voltar aqui, aqui. Essa paciente tem glabela aqui mais ou menos no lugar e essa região toda descida, né? Então, ó, o ruff descido, a têmpora já com absorção, tá vendo? E essa dobrinha aqui na lateral. Então, essa é uma sobrancelha que eu tenho que tirar mais aqui na ponta, mas o ponto alto tem que ficar aqui, né? Fora dessa região, mais lateralizada. Então, aqui, deixa eu passar para cá. Peraí que eu vou só... Ah, mudou a ordem aqui. Espera só um minutinho. Não. Peraí que eu vou me mostrar aqui essa parte aqui da incisão e vou voltar naquela paciente, tá? Então, a incisão para preservação do pelo, né? A gente faz ela com 20 graus de inclinação, aqui, ó. 20 graus de inclinação. E é importante que esse biselamento, ele aconteça na derme. Olha aqui, Tony Elbert está aí hoje. O Tony é um expert em sobrancelhas, né? E ele gosta de frisar isso na derme, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? A lâmina tá até o limite da derme, eu estou fazendo essa inclinação de 20 graus. No subcutâneo, eu não preciso disso, né? Porque eu tenho pelo é lá na derme, não tô com pelo na gordura, né? E a gordura, ela vai servir de parede de sustentação. Se eu tirar demais ou se eu deixar, ela vai atrapalhar o encontro de derme com derme, que é onde moram os fibroblastos. Lembra do fibroblasto, aquele que precisa trabalhar pouco para a cicatrização ficar boa. Então, aqui, um fechamento. Quando a gente vai fazer os diretos específicos. Ah lá, tô dando ponto com nó invertido, né? E a gente vê, ó, eu tenho duas paredes, ó. Tanto Ah lá, e eu tô aproximando cicatriz as duas paredes. E eu deixo, eu já tô deixando, na hora que eu faço esse ponto interno, esse fio aí é transparente, mas não é nylon, não. É o monocril. Eu gosto muito de usar o monocril 5 da agulha pequenininha de 13 milímetros. Ele é absorvível, mas é absorvível por hidrólise e ele tem uma tensão interessante até ali 2 meses, então eu gosto muito dele. O Tony, que eu já mencionei, ele usa muito, ele só faz com nylon transparente, porque o nylon não vai perder a tensão nunca, então a derme não vai sofrer tensão em momento algum. Mas eu tenho tido bons resultados a longo prazo, né? Os pacientes retornam muito para fazer botox e usar o monocril tem sido tranquilo. Porque uma coisa, eu já usei o nylon e o paciente me queixando, tá me espetando aqui, às vezes a ponta do fio inverte e fica ali cutucando um pouquinho, né? E aí aqui a gente termina o fechamento. Eu já posicionei supercílios. Aqui eu não fiz ponto de pele ainda, tá? Só o ponto de dentro. Então, só lembra daquela cicatriz que eu te mostrei antes, né? Daquele fechamento todo irregular. Você lembra que você vai ter o trabalho, o fibroblasto não. Então, você deixa aqui, ó, justaposto, para cicatrizar na paz do Senhor, né? Sem tensão nenhuma. Aqui eu ainda vou fechar a pele. E é isso que eu estou falando aqui, peraí, deixa eu parar de falar aqui. Eu já posicionei supercílios. A área de projeção já veio aqui, ó, já está em cima do osso. Então, o que me sobra de pálpebra mesmo é isso. E essa é a pele palpebral mais escura, mais fina.
Aqui, tá vendo? Cheio de toquinho de sobrancelha. Isso aqui é da testa da sobrancelha que desceram. Reposicionar. Agora eu vou tirar de pele de pálpebra, só isso. Então, esse detalhe é muito importante, para não emendar essa parte escura com essa parte clara. E não ficar parecendo que a paciente está maquiada o tempo inteiro. Não sei se vocês já viram, eu já tive resultados assim, porque eu não compreendia que eu tinha uma divisão anatômica entre essas duas estruturas, sobrancelhas e pálpebra. Então, tudo que estava aqui, eu puxava e tirava, né? E às vezes ficava parecendo que a pessoa estava maquiada o tempo inteiro, especialmente o paciente de rosácea, que já tende a ter isso aqui mais avermelhado. Então, esse resultado é esteticamente muito ruim. Então, principalmente em pacientes igual ela, que eu estou fazendo uma elevação praticamente total, só a pontinha da glabela que não, depois que eu posiciono a sobrancelha, que eu venho marcar a pálpebra. Quando eu vou fazer só um lift lateralzinho aqui, discretinho, eu não tenho tanto esse cuidado, não. Mas quando eu faço uma retirada grande, aí eu tenho que ter essa precaução para não ter lagoftalmo depois, né? Isso é muito importante. E aqui, ó, deixa eu ver aqui se terminou. Aqui a sutura, mostrando essa sutura interna. E aqui é interessante que observe as bordas. Eu tenho o biselamento da derme somente, e as bordas, elas ficam como verdadeiras paredes. Então, o subcutâneo, ele é assim, se eu tenho uma área muito grande, é melhor tirar. E se eu estou tirando o subcutâneo não é mais ou menos, não. O subcutâneo, eu vou tirar um pouquinho. Não, você tira ou você não tira. Por quê? Ou você deixa duas paredes para você unir duas paredes e a derme repousar sobre essas duas paredes, ou se você não tira. Porque se você deixar umas bolinhas de tecido lá no meio, a derme ela vai ter uma tensão de dentro aqui de irregularidade. E se você escavar, né, tirar demais no subcutâneo, na hora que você fechar, a derme pode ter o afundamento, né? Então, o aspecto do subcutâneo é de parede. E se for mexer, tem que mexer nele todo. Se não, não mexe, tá? Agora, em extensões muito grandes, como a dessa paciente aqui, ó, né, é melhor, ó, tá vendo? A cicatriz pega toda a área da sobrancelha. E aqui, ó, eu não fiz o ponto de nylon ainda, e eu já penteei o pelo para cima, então eu já vejo que o pelo já começou a cobrir, porque eu tirei a última linha de pelo, então ficou muito rente, tá? Eu vou voltar no chat aqui, que tem muita pergunta. Agora, deixa eu falar, meu tempo, eu já passei de 1 hora, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar no chat, mas eu vou terminar essa parte aqui, porque eu ainda tenho que falar da cicatrização, tá? E aqui, uma outra coisa que eu gosto muito, aquela paciente que eu mostrei antes, né? Que vinha aqui com bom posicionamento, e tem essa dobrinha. Então, eu vou tirar mais na lateral, né? Aqui, já fechado o castanhares, e eu vou fazer a apexia do Ruff, porque eu acho que é muito interessante eu tirar. Mas o áudio, senão eu fico brigando comigo mesmo na falação, né? Então, ó, aqui, ali é o Ruff, ó. Ó, aí quando eu subo o roof, eu valorizo essa projeção. Ela nem tem tanto roof, mas a hora que eu dou esse pontinho no roof, ó, e isso aqui embaixo é o rebordo ósseo. Olha lá, eu tô penteando um pouquinho da gordura. Né, então, a hora que eu dou esse ponto aqui, eu ancoro, eu ajudo a ancorar a sobrancelha, porque o roof faz parte desse componente do supercílio. Então, eu prefiro fazer essa ancoragem por baixo, né? Aí termina dessa maneira, e aqui é essa paciente 3 meses depois, né? E a gente vê esse efeito dessa projeção aqui, ó. Ó, cheinho, brilhando, ela não tá maquiada. É o efeito iluminador, a gordura tá aqui, ó, eu elevei o ruff. Então, ela tem um contorno arredondado dessa região que abre aqui na lateral. Isso embeleza. Então, se eu tivesse tirado o ruff, tava murcho. Murcho é feio, né? Então, vamos. E aqui, outro formato de marcação, que eu não estou marcando uma paciente idosa, uma paciente de 40 anos, não é muito flácida, né? Foi uma cirurgia que eu fiz tirando sem tirar subcutâneo, para preservar volume aqui nessa região, né? Mas quando ela me mostrou uma cicatriz, que ela tinha uma cicatriz muito boa, uma paciente que a cicatriz, às vezes, é um pouquinho duvidosa, eu mexo no subcutâneo porque eu não quero deixar atenção nenhuma para essa pele, tá? E aqui, ó,
o ponto alto, né, na região que vai dar paralela ali com, lá, então deixa ela olhar em frente, ó, o ponto alto na região lateral da íris. E como ela não tem muita flacidez, ela não tem aquela dobra lateral, eu posso fazer a marcação em cunha, meia-lua. Por quê? Porque eu não tenho aquela dobra. Quando eu tenho essa dobra, essa marcação eu vou mostrar. Vocês vão ver ali na frente. Não funciona. Aqui, outra paciente em que eu faço a pexia do RUF, né? Lógico, levantei a cauda da sobrancelha, ela tá elevada aqui, e ela tem um RUF volumoso. Agora, olha o aspecto 3D da pexia do RUF, como ela fica jovial, entendeu? E aqui ela é muito volumosa, mas na hora que tem a elevação com a projeção no lugar certo, isso embeleza muito, né? Ela fica, eu chamo isso de efeito iluminador. É porque é o iluminador da maquiagem, dá o glow. E aqui, só voltando ainda no RUF, essa valorização aqui do RUF, esse artigo é muito interessante, que é da injeção de ácido hialurônico no contorno da sobrancelha, que é quem? Nosso amigo RUF. Então, essa moça aqui, com flacidez em pálpebras, né, o sulco já esboçando, lembra que quem cobre o sulco é o RUF, ela fez a injeção do ácido hialurônico nessa área, encheu essa área, elevou a sobrancelha, esticou a pele, né? Então, esse efeito do volume nessa região do RUF valoriza. Essa paciente aqui, ela está toda descrita lá no curso, né? Ela chegou com essa queixa de olhar caído, meu olhar caído por 39 anos, e aqui a gente vê sobrancelha e ângulo fazendo esse vetor nesse sentido. Então, primeira coisa que a gente fez, cirurgicamente, modifiquei a curva da sobrancelha e o ângulo palpebral. Tirei essa nesga de pele aqui também. Mas se eu tivesse só tirado essa nesga de pele, eu não ia na raiz do problema, que é o vetor nesse sentido. Tá vendo? A raiz do problema dela é o teu olhar caído. O que que tá caído? É esse vetor. A gente tem as linhas oblíquas da face, né? Eu gosto muito da cefalometria facial e da cefalometria da região periocular. Então, ela tem as linhas oblíquas voltadas para baixo, né? E aí, inicialmente, cirurgicamente, muda a curvatura da sobrancelha, muda ângulo. Então, linhas oblíquas já estão para cima. Depois, com ácido hialurônico, a gente faz projeção. Projeção na área do RUF, na têmpora e na região malar. Então, ela empodera, né? Isso aqui levanta. Esse efeito do volume é muito jovial. E aqui o inverso. Essa paciente aqui me trouxe essa foto, eu sempre peço foto da pessoa mais jovem. E ela chegou para mim com essa configuração aqui. Então, a gente vê muita flacidez, né, sulco profundo, ela tem a órbita marcada, parece que apertou um copo aqui, assim. Então, nesses pacientes, eu reciclo todas as gorduras, eu fiz transposição da bolsa superior, fui econômica em tirar a pele para o sulco ficar tampado, expliquei isso para ela antes, transpus as bolsas inferiores, descolei a pele aqui para melhorar esse enrugamento, aqui não tem nada de preenchimento. E ela me pediu, me levanta mais um pouquinho minha sobrancelha, porque eu ainda tenho essa dobrinha. E eu levantei. E aí ela veio de novo. Ah, mas eu ainda tenho essa dobrinha. Você levanta mais a minha sobrancelha? Aí a gente foi lá na foto antiga dela. Então, assim, deixa eu mostrar para a senhora aqui sua foto antiga. Olha só, a sua sobrancelha hoje já está mais alta do que quando a senhora tinha 20 anos. O que falta é volume. A senhora murchou, né? Lógico que eu não falei desse jeito, né? Mas a senhora perdeu o volume. Eu preciso encher sua têmpora, encher sua região malar para eu ter essa expansão, que é o que a senhora tinha quando era jovem. Ela já tinha um esboço de sulco aqui aparecendo, a sobrancelha já era um pouco mais reta, mas ela tinha volume no RUF, ela tinha volume na têmpora, ela tinha projeção malar. E aqui não, ela perdeu todos esses volumes. Então, não adianta só esticar. Ela já está na etapa que é de encher. Ou faz lipoenxertia, ou põe ácido hialurônico para dar o volume, só que ela não quis fazer. E aqui, paciente completamente assimétrica, nesses casos a marcação tende a ser assimétrica, e essa paciente até parecia ter paralisia facial. Pacientes muito assimétricos, eu peço tomografia, para ver se tem componente ósseo nessas assimetrias, geralmente tem, né, às vezes sinusite crônica, mordida cruzada, várias coisas podem influenciar, e às vezes vício de expressão. Essa daqui era um vício de expressão, ela conversava assim o tempo inteiro, mas ela não tinha paralisia facial. Quando você pedia ela para fazer assim, ela fazia com as duas sobrancelhas.
E essa daqui, ó, tinha uma flacidez de fronte muito grande, você já vê que é uma dobra na região da glabela, e ela já tinha medo, assim, porque ela já falava que tudo nela dava errado, já tinha feito botox, o botox caiu, então eu levantei a lateral, e aqui nessa área aqui, ó, eu fiz Elancê. Você vê que a curvatura dela aqui, ó, melhora, e já com o efeito do botox, isso reflete cá embaixo. Então, existem mil maneiras de preparar Neston, né? Você lembra dessa propaganda, entrega a idade. Então, a gente tem de ver e conversar com o paciente qual forma vai ser melhor para ele. Então, agora aqui, eu já estou entrando nas complicações, eu estou vendo que está chegando muita coisa ali no chat, eu vou chegar lá, mas é que eu vou só. Senão, eu não chego lá no Botox, eu ainda tenho um montão de coisa para falar, fica comigo aí. Manejo das complicações, intervenção dupla. Essa daqui, de cara, eu falei com ela, com uma vez só, não levanta sua sobrancelha, não, senão eu vou ter que ter uma cicatriz muito grande, porque ela é boa aqui na glabela, mas despencada aqui na lateral. E ela topou numa boa e depois ela pigmentou. Então, eu fiz a primeira vez, depois de 3 meses, eu esperei a cicatriz esfriar, não tá vermelha mais. Aí eu fiz de novo, tirei mais pele, pra gente chegar nessa altura final aqui, ó, de sobrancelhas, com a linha branca cá em cima, que era o que ela queria. Beleza, sem problema. Nessa daqui, com flacidez, que é o que eu falei da marcação, de estar atento nessa dobra aqui, ó. Nela, eu fiz uma marcação semelhante à da paciente sem flacidez. Nela, eu errei aqui, ó, na marcação. E ela ficou me queixando, eu tô com essa vírgula aqui. Mas olha aqui, por que que a minha ficou uma vírgula? Por causa da flacidez. E eu tive que voltar com ela, e ela saiu da minha programação, porque eu marquei, eu devia ter de cara aqui, ó, já marcado com a lateral mais aberta, que ela tinha muito tecido aqui. Tá vendo? E no final ela sobrou esse tecido e a cicatriz ficou curva virada para cá. Então eu voltei, tirei o restante que eu deveria ter tirado aqui. E agora, mas eu sempre, quando o paciente me queixa isso, eu falo assim, ó, é muito melhor eu tirar de 2 vezes, porque levantar tem jeito, baixar não tem. Então, aí o paciente fica feliz. Sim, é verdade, é melhor fazer de 2 vezes que ficar alto demais e não ter jeito, né? Então, ela mesma já me mandou foto maquiada, ela já pus ela lá no Instagram, né? Porque aí abriu a lateral e a curvatura da sobrancelha abriu. Aí ela ficou feliz, eu fiquei feliz, todo mundo está feliz. Dormir de lado. Lembra da cicatriz, a área sem tensão e a área com tensão. Essa paciente aqui, ó, nesse dia aqui, ela já estava pronta desse lado, ela já tinha feito a pálpebra superior, ela fez comigo só castanhares, né, só o lifting direto supercílio e a pálpebra inferior, né? Então, desse lado aqui, ela já tinha ido até na design e feito pigmentação, tirado o gatinho aqui, que ela não gostava mais dele, porque abriu isso aqui, então ela não achou legal, ela punha esse desenho aqui para ver se dava um efeito de sombra. E do outro lado eu estava refazendo, porque ela só dormia desse bendito desse lado, e a cicatriz desceu e alargou. Então, eu refiz esse lado, e ela esperou esse lado calmamente, dormindo do outro lado, cicatrizar, para poder pigmentar esse lado. Ela tá lá no Instagram, que ela deu um depoimento para mim, mas ela foi de 2 vezes de um lado só, pelo fato da compressão. Então, eu peço o paciente para dormir de barriga para cima 45 dias. Eu peço, falo na primeira consulta, você vai se preparar para essa dormir. Quem já fez mama, já fez barriga, a pessoa já administra isso bem, né? Mas tem gente que às vezes assusta, nunca fez cirurgia abdominal, não mexeu em mama, né? Então, fala assim, nossa, vou ter que dormir 45 dias, aí pede para pôr aquele travesseirinho de viagem, porque segura, né? Às vezes a pessoa até inclina a cabeça na hora de dormir, mas não vai amassar, comprimir a cicatriz no travesseiro. Isso é que é ruim. Lembra que a cicatriz, o fibroblasto, ele não pode trabalhar muito, ele tem que trabalhar pouco, então a gente não estimula. E aqui é uma paciente que isso aqui a gente tem que estar atento, ó. É uma paciente que ela já me mostra aqui pigmentação, ela tinha outras áreas com espinhas pigmentadas, áreas de inflamação, então ela é uma paciente de pigmentação pós-inflamatória, né? E quando eu fiz aqui, ela começou a largar, ela ficou desesperada, eu também, né? No final, no caso dela, no final, depois aqui a gente começou a tratar pelo, para o pelo crescer, mas eu reintervi porque a cicatriz começou a alargar, e a hora que a cicatriz alarga, na pessoa morena, que pigmenta, que lembra do que eu falei que era fototipo 3, ficou a linha branca, fica muito ruim.
né? Então é melhor reintervir. Aí na reintervenção já fiz botox de cara, foi na época dela que eu já comecei a mudar minha conduta para pôr o botox de cara em todo mundo, e hoje eu ponho botox de cara em todo mundo. Eu não fico ali negociando, eu prefiro ter o botox no pacote da operação, às vezes um pouco mais barato, mas se a pessoa entender que ele é terapêutico, ele é tratamento de cicatriz. Entendeu? Eu falo para o paciente, olha, sua sobrancelha agora não é parquear, não é para nada esse botox. Esse botox é para ela ficar quieta e a sua cicatriz ficar bonita. E aqui, não gostei. Essa complicação é a pior de tudo, né? Que às vezes a gente está gostando, né? Você faz um antes e depois, fala assim, mas você tá bem? Não, não gostei, eu não gosto da minha sobrancelha reta aqui, não. Aí eu falei assim, então nós vamos voltar e dar uma curvatura aqui nessa sua sobrancelha. Agora eu gostei. E ela tinha muito pigmento e pouco pelo, né? Então ela já tinha se planejado para depois de tudo refazer o design com novo pigmento. Inclusive eu oriento até sobre cor, tá? Eu viro para você, nossa, essa cor não tá boa não. Depois você vai terminar, eu vou tirar um bocado dessa cor e depois você vai despigmentar o resto para pôr um tom mais claro, tá pesando o seu olhar. E a gente vê que, você lembra daquela atriz que a Mia Gotti que a gente colocou? A cor muda tudo. Então, se bota uma sobrancelha muito escura, cabelo com luzes, vai matar o resultado. Então, aqui, deixa eu tomar mais uma água. E aqui é um artigo, esse artigo é ótimo, tá? Quem trabalha muito com cicatrizes, às vezes cicatrizes de outros lugares, né? Que é um artigo de revisão sobre cicatriz hipertrófica. E ele traz aqui, né, várias formas de se tratar a cicatriz hipertrófica. Ele coloca o botox em dois momentos, né? Porque o botox, ele tem o efeito na musculatura, para eu evitar que a musculatura movimente, eu vou estar dando estabilidade, mas olha que legal. Ele vai diminuir, ó, proliferação, migração e secreção de fatores que chamadores dos fibroblastos, né, vindos ali do fibroblasto. Então, o Botox, o fibroblasto, você lembra que tem que trabalhar pouco? Então, o Botox vai ajudar o fibroblasto a trabalhar pouco. E isso vai ajudar, depois que eu passei a pôr o Botox na cicatriz, minha vida mudou. E às vezes o pessoal tem medo assim, mas a cicatriz vai ficar alargada. Ó, no ano passado, eu não sei te dizer quantas cirurgias eu fiz, mas eu fiz muito lifting direto de supercílio. Eu tive uma que deu 2 milímetros de alargamento, muito discreto, que deu para ser tratado ali com laser, sem precisar reintervir. Às vezes eu faço reintervenção porque o paciente quer que sobe mais, quer que a curvatura fique de uma outra forma, mas não por causa da cicatriz. Depois que eu passei a ter duas coisas. Primeiro é o tape sobre a cicatriz, estabilidade, né? Então, aqui, ó, redução da tensão na camada da derma, o fechamento, né, interno, tirando a tensão, e aqui, ó, a compressão, né, mas é uma pressão leve do tape. Então, o paciente já sai de tape, o tape sobre a cicatriz, creia, né, eu não deixo a cicatriz respirar, e ela me agradece por isso, pensa bem, porque tem essa coisa de falar que a cicatriz tem de respirar, não pode abafar a cicatriz, não, ela tem que ficar estável. Fibroblasto trabalhar nada, né? Então, tape em cima. Eu só tiro o tape na hora que eu vou fazer o botox. É lógico, eu tiro para trocar, né? Para fazer a limpeza, trocar o curativo, mas até ali 10, 12 dias, tape em cima. Fiz o botox, eu libero do tape, né? E aí o botox vai agir e vai dar estabilidade para mim. Evita o corticoide, tá? Na cicatriz do supercílio, a não ser que não tá dando certo de jeito nenhum. Aqui o laser, que também já é bem padronizado, né? Aqui outros artigos do Botox, tanto prevenindo quanto tratando cicatrizes hipertróficas. E aqui o laser é um artigo comparando o laser de CO2 e a hialuronidase, né? O laser de CO2 foi superior, né, para tratar a cicatriz ali um pouco hipertrófica. A hialuronidase, ela tem um efeito, que acontece com essa cicatriz? Não gosto de injetar corticoide aqui, não. A cicatriz está começando a ficar hipertrófica, aí eu prefiro, depois que eu comecei a usar tape e usar toxina,
eu não tive mais a cicatriz hipertrófica aqui. Mas se ela está ficando hipertrófica, eu dou mais estabilidade, tape nela, né? Às vezes você não quer pôr o tape, pôr uma fita de micropore, pôr uma fita de silicone aqui para segurar, ou o corticoide tópico. Mas injetar, a chance de você interferir no fibroblasto que está ali e você ter lá na frente uma cicatriz deprimida é pior. Entendeu? Então, a cicatriz começou a hipertrofiar, calma, respira, ninguém se desespera, vamos dar estabilidade, vamos trabalhar essa cicatriz, às vezes, com corticoide tópico, mas eu prefiro não injetar, porque a hipotrofia, ela ficar atrófica é pior. Aqui o PDRN, esse aqui é da Dermage, tá? Não estou recebendo nada por isso, mas tem o PDRN da Adicus, tem o Pink, tem vários. É o exossomos, né? Então, você colocar isso na cicatriz, ali eu tenho preferido usar exossomos depois que eu tiro o tape, tópico mesmo, né? Do que usar ali gel de silicone ou pomada de corticoide. Eu estou só hidratando a cicatriz. A cicatriz precisa ser hidratada. Pode ser Bepantol, pode ser Cicaplast. Ela precisa, primeiro de tudo, um fechamento sem tensão. Segundo de tudo, estabilidade. Terceiro, lá no fim da fila, né? A hidratação. Mas na estabilidade entre o tape e o botox. E aqui, produtos, né, para crescimento de pelo, a bimatoprosta, né, tem artigos já mostrando que ela é mais eficaz do que o minoxidil, mas o minoxidil é muito bom também, e você pode pôr fórmulas com os dois, com a bimatoprosta e com o minoxidil na mesma fórmula, não tem problema, né? Agora, o que que acontece com esses dois? Eu vou entrar no chat, tá, gente? O que que acontece com esses dois? A bimatoprosta, a gente que é da oftalmo, a gente é acostumado com ela. Ela é um estimulador inflamatório. Então, se eu tô com a minha cicatriz vermelha, eu não vou pôr bimatoprosta. Eu passo isso aqui pro meu paciente depois de 2 meses, a cicatriz já está clareando, porque ela é um estimulador inflamatório. Eu quero, lembra, não ativa o fibroblasto. E o minoxidil, ele é de origem um vasodilatador. Então, se eu tô com a cicatriz vermelha no quente, eu também não vou pôr o minoxidil, não. Então, eu prescrevo isso para lá de 2 meses de pós-operatório, a cicatriz está mais calma, ela não ficou hipertrófica, ela já está mais tranquila. Ótimo, vamos pôr o pelo para crescer, tá? E aqui, eu achei muito legal, porque já tem esses tratamentos, essa minha paciente aqui, ó, esse aqui é ela antes, a gente percebe, esse aqui é ela no dia da cirurgia, que ela tem pouquíssimo pelo, né? E aqui, ó, aqui, peraí, desceu aqui um negocinho, deixa eu tirar esse negócio daqui para ver se dá para ver. Então, aqui ela no antes da cirurgia, pouco pelo, a área de pigmento acima da área de pelo. Aqui ela depois da cirurgia, a linha da cicatriz dela ficou bem discreta. E aqui foi depois dela fazer um tratamento de 4 meses de microagulhamento e exossomos aqui na sobrancelha, a pelagem dela melhorou. Então, a sobrancelha, além de ter agora também a possibilidade do implante de pelos. Então, hoje, além do design do pigmento, eu tenho outras opções fantásticas para camuflar a cicatriz. E isso permitiu que a técnica, né, do lifting direto de superfície, a técnica do lifting direto de superfície, voltasse com força total. Porque há 10 anos atrás, a gente não tinha essas possibilidades de depois abordar o design da sobrancelha, melhorar a pelagem da sobrancelha, não tinha como fazer isso, né? E eu também não tinha um entendimento, não era só eu, porque esses artigos são mais recentes, do Botox como modulador ali da cicatriz, da hipertrofia da cicatriz. Então, hoje a gente consegue ter resultados melhores, porque a gente também vai além, o nosso arsenal de pós-operatório vai além da operação ali para a gente controlar essa cicatriz, né? Estabilidade com tape, o Botox, e depois a gente tem essas opções aqui terapêuticas para sobrancelha e o implante de peso. Já vou tirar todas as dúvidas, espera aí, né? Porque hoje estou, obrigada, vocês estão comigo aqui há 1h40, né? Mas eu preciso te mostrar uma coisa. Espera aí, que hoje nós vamos vencer a noite, tá? Ó, aqui o pessoal comentando sobre o curso. A Fernanda, Karen está aqui com a gente. Oi, oi, alguém me chamando Fernanda, aqui. oi. Oi, Só para poder avisar todo mundo aqui, tá? fala, Acabou de Rolf. um disparo aqui, eu sou da equipe da Fernanda, pessoal. Acabou de sair um disparo, todo mundo está recebendo e comentando no chat aqui. Esse número não é oficial do Instituto Olhar 4K, tá, pessoal? Ó, tá vendo o Só golpe? O golpe tá. confirme,
nos números que são administradores do grupo onde você está. Então, na dúvida, checa o grupo que você está, olha os administradores e confia apenas nele, Quer que eu ok? volte lá nos... A Depois eu condição... vou colocar os números, tá, gente? Cuidado, Boa. porque aqui, isso já aconteceu conosco, tem gente que fica monitorando quando a gente vai ter, assim, uma aula, vai ter o pessoal, vai falar do curso, para poder dar golpe no WhatsApp. Por favor, concentra nos números, depois eu vou deixar em aberto aqui esses números, se você for contactar, vai contactar só com o pessoal da equipe, tá? Isso é um perigo. Aí, voltando aqui, então, para quem é o método Olhar 4K? Para médicos que querem resultados mais naturais e consistentes, né, querem ser uma referência na cirurgia de pálpebras e que querem cobrar mais, né, pelas cirurgias. Não quer só uma cirurgia de tirar pele, um mutirão de cirurgia. Fala sério, você vai ter resultados melhores, né, e ter pacientes que são... o paciente, ele é apegado a você e ele vai fazer, né, o que você está indicando para ele. Tem um vínculo real com o seu paciente. Então, conheça agora uma condição que nós preparamos para você. Fazer esse curso me permitiu ir muito mais além do que simplesmente tirar bolsa de gordura e excesso de pele. Tinha feito o tratamento de blefaroplastia em uma paciente e apresentou uma intercorrência e eu não sabia como resolver a situação. Eu perdi um pouco do medo e do receio, principalmente quando a gente trabalha em pálpebra inferior, e passei para uma abordagem muito mais completa. Fazer o curso foi extremamente importante e foi o curso que faltava na minha formação. Nesse curso, eu percebi um diferencial muito grande, que foi a abordagem do olhar não somente visando a pálpebra em si, mas visando toda a região periocular. E sem sombra de dúvida foi a melhor opção que eu já tive na minha carreira frente aos procedimentos de rejuvenescimento e tratamentos da parte ocular. Consegui resolver a situação da minha paciente e aprendi outros métodos também. Senti muito mais segura, muito mais confiante. Elas visam entregar não só uma pálpebra dela, mas também toda uma região periocular bonita. Eu posso dizer que eu sou um outro profissional hoje, depois de ter conhecido a doutora Fernanda. Hoje eu opero pacientes que outros cirurgiões plásticos contraindicam por causa da complexidade. Acho que fez muita diferença e eu recomendo para vocês. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo à nossa condição inédita do método Olhar 4K. Em novembro de 2025, alguns colegas tiveram acesso ao método Olhar 4K com uma condição especial dada na Black Friday. Só que 2026 é diferente. É um ano mais curto, onde a gente vai ter muitos feriados, Copa do Mundo e eleições. É um ano de 10 meses, então nós temos que otimizar o tempo e nós resolvemos dar condições especiais para esse ano tão curto. Quando nós desenhamos essa condição, foi para que você pudesse conciliar esse período curto e manter o seu aperfeiçoamento sem ter que pagar mais por isso. Você pode anotar, porque essa condição, do jeito como ela foi desenhada, ela não vai se repetir. E tem mais, 2026 é o ano em que o cenário da cirurgia de pálpebras vai mudar. E quem quer só tirar uma pelinha vai ficar para trás. Os próprios pacientes querem resultados melhores, então a gente precisa saber entregar isso a eles. E não sou só eu que estou falando, o mercado já diz isso. A demanda é cada vez maior por resultados melhores. Os pacientes estão chegando cada vez mais educados, eles têm acesso a muita informação. Então eles já chegam pedindo, eu acho que eu preciso levantar minha sobrancelha, eu acho que eu tenho pitose, eu quero fazer a minha pálpebra inferior, mas eu não quero ficar com o olho fundo, eu gostaria de ter o meu ângulo mais inclinado. Então ele já tem noção de que esse resultado é entregável, que isso é possível de ser feito na cirurgia, que é muito mais do que tirar a pelinha. Então você tem que estar preparado para esse paciente. E é aí que o método Olhar 4K entra, porque é a única metodologia online no mercado que aborda o olhar como um todo, que vai te dar essa segurança para você trabalhar todo o olhar do paciente e entregar resultados que vão encantar o paciente e você. Antes de te mostrar como são os cursos por dentro, eu quero te dizer que cada um deles, especialmente o método Olhar 4K, nasceu da minha inquietação de querer entregar resultados cada vez melhores. Como é um olhar bonito? Onde é o ponto-chave que eu devo destacar para realçar realmente o olhar do meu paciente? E o método é totalmente focado nisso. E eu tomei isso como um propósito, conseguir entregar resultados melhores de maneira que isso seja reprodutível. Você vai assistir as aulas online e vai conseguir reproduzir. Por quê? Porque ali está detalhado tudo que você deve fazer e a sequência do planejamento, marcação e a técnica. Então ele foi desenhado para que ele auxilie e oriente como eu faço para chegar em tal resultado. Faço isso, 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 isso. Ele foi pensado dessa maneira. Então essa busca é uma busca contínua e a ideia do método é isso. E você também faça, vou facilitar o seu caminho,
né? Porque eu já vou te entregar mais mastigado, mas que você chegue em resultados melhores, oferecendo muito mais aos seus pacientes. E eu vou te apresentar os nossos 3 cursos online, o Método Olhar 4K, abordagem no pós-operatório, abordagem de complicações. E fica comigo até o final para você ver tudo isso direitinho. E quem se tornar aluno agora vai ter acesso ao combo do Olhar 4K, que é o melhor curso online para abordagem de pálpebras. E não sou eu que estou dizendo, são mais de 1.800 alunos espalhados aí pelo mundo que têm dado esse depoimento. Primeiro, o Método Olhar 4K, que hoje custa R$ 5.997. O curso de Manejos e Condutas no Pós-Operatório, que é R$ 1.997. E o curso de Como Prevenir e Tratar Complicações em Blefaroplastia, que é R$ 997. Tudo isso soma o valor de R$ 8.991 no combo completo. Mas aí você pode falar assim, Fernanda, mas eu não vou ter tempo para poder ver tudo isso. Não se preocupe, problema resolvido, porque você vai ter acesso triplamente qualificado. Isso mesmo, por 3 anos você vai poder acessar o curso. Com certeza vai dar tempo de você ver tudo. Contando o combo do Olhar 4K e o total das renovações por 3 anos, o valor seria R$ 26.973. Aviso importante, você que é meu aluno ou ex-aluno do Método Olhar 4K, chame urgente o nosso time de atendimento, porque eu preparei algo ainda mais especial para você. Renovação total, 3 anos de acesso, os upgrades que o curso apresentou nesse período e, se você tiver algum bônus, não deixe de falar para o nosso time. E essa condição para você, aluno e ex-aluno do método, é válida somente nas próximas 72 horas. Não perde. Revisando tudo, para você que não é e nunca foi meu aluno do método, hoje, se você fosse acessar o método conosco nas próximas 72 horas, tanto o nosso combo do Olhar 4K, quanto os bônus que você está recebendo e os 3 anos de renovação da assinatura, somariam R$ 36.973. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode entrar no curso, assistir com calma e ver se faz sentido para você. Caso não faça, você tem um reembolso de 100% do seu investimento, mas eu acredito que vai ser muito bom para você. Fernanda, já sei que eu quero fazer parte da formação mais completa para a abordagem do olhar. Me diz quanto isso vai custar. Se esse é o seu caso, eu vou passar essa condição inédita agora. Se não, se você ainda está em dúvida, eu vou entrar lá dentro do método e vou te mostrar tudo que tem lá dentro. Ingressando nas próximas 72 horas no combo do Olhar 4K, você vai ter acesso ao Método Olhar 4K, ao curso de Manejo e Condutas no Pós-Operatório e ao curso de Como Prevenir e Tratar Complicações em Blefaroplastia. Acredite. Tudo isso de R$ 36.973 por 12 vezes de R$ 444,41. Mais de 88% de desconto. Isso não existe, é especial. Agora, se você quer entender melhor o que está dentro de cada curso, vem comigo porque eu vou te mostrar. O Método Olhar 4K é o coração de tudo. E ele foi desenhado para te ajudar tanto na hora do planejamento, da marcação, da técnica operatória, e ele é um método consultivo. Quero ver, estou com uma paciente com um olhar triste, eu vou olhar quais técnicas vão ser adequadas, como eu vou realizar cada técnica, tudo lá minimamente descrito. Eu reuni no método toda a base científica da oftalmologia, da plástica ocular, da cirurgia e da medicina estética. Tudo focando numa abordagem completa do olhar, passando por pálpebras superiores, pálpebras inferiores, terço médio, supercílio, têmporas, região malar, uma abordagem ampla em que você vai ter acesso tanto às técnicas cirúrgicas como a abordagens não cirúrgicas que são complementares para alcançar o resultado desejado. Então, é o curso mais completo sobre o olhar que existe. Na prática, como funciona o curso? Eu fiz o acompanhamento de pacientes do começo ao fim e tudo baseado na queixa da paciente. Se era o olhar cansado, o olhar de sono, o olhar triste, caído, assimétrico. Então, essas pacientes têm desde o planejamento, a marcação, a técnica operatória, tudo em altíssima resolução. Se você vai ver um tarsal strip, você vai entender claramente cada passo da técnica, porque a imagem é de altíssima resolução. Então, não vai ficar embolado, não tem sangue lá no meio, porque foi feito minuciosamente, com calma e editado para que você pudesse ter acesso aos melhores detalhes e ao tempo principal de cada cirurgia. E depois, o acompanhamento pós-operatório. Então, de cada uma das pacientes que estão ali no método, você vai ver desde a fase inicial até o resultado final. Você vai acompanhar tudo. É o único curso que te entrega a técnica operatória dessa maneira. Antes, no planejamento, na marcação, a técnica em si, e o depois, o pós-operatório, o acompanhamento e, se necessário, procedimentos que vão complementar o resultado final. Então, nós vamos ter técnicas como o lifting direto de supercílio,
supercílios, o lifting de terço médio transpalpebral, a blefaroplastia convencional das pálpebras superiores, a blefaroplastia com transposição de bolsas na pálpebra superior e na pálpebra inferior. A gente tem liberação de ligamento retentor do orbicular. Então você vai ver o sulf lifting, você vai ver a pexia do SMAS, você vai ver o tarsal strip, a cantopexia. Essas técnicas que são habitualmente utilizadas para embelezar o olhar e que você precisa dominar para entregar resultados excelentes para os seus pacientes. O curso de condutas e manejos no pós-operatório, às vezes ele é mal compreendido, porque as pessoas não entendem que o pós-operatório ele precisa ser dominado da mesma maneira como você domina a técnica operatória. Você tem que entender as fases da cicatrização para atuar em cada etapa. Como eu atuo na fase inflamatória, na fase proliferativa, e isso está tudo bem explicado nesse curso de manejo. Toda a nossa forma, nosso protocolo de abordagem de pós-operatório, a enfermeira que trabalha comigo, extremamente competente, especialista em laser terapia, e a fisioterapeuta especialista em liberação miofascial, e como a gente utiliza isso no pós-operatório para potencializar o resultado. E além disso, de melhorar o resultado, você vai agregar valor ao seu trabalho, porque o paciente vai se sentir muito bem cuidado. Isso vai encarecer a cirurgia se eu colocar um pós-operatório com 6 sessões. O seu paciente vai se sentir cuidado. E eu percebo os meus pacientes muito felizes com esse atendimento em que eles são assistidos, com tudo planejado, ao invés de você fazer assim, agora inchou demais, vamos procurar alguém para fazer uma drenagem. Não, você vai aprender a ter um profissional que vai te auxiliar no momento certo e você vai deixar essa programação, você vai ter o seu protocolo de pós-operatório que vai dar segurança para você e para o seu paciente. E o terceiro curso é o de como prevenir e tratar complicações. Gente, complicação não é erro médico. Complicação faz parte do risco do procedimento. Então, o paciente precisa ter ciência disso, aí entra até os termos de consentimento, os termos que você vai usar para orientar seu paciente no pré-operatório. Por quê? Existem riscos, né? E a complicação é inerente ao risco do procedimento. Agora, nós como profissionais temos que estar habilitados para tratar essas complicações. Aí sim, nós precisamos saber. Então, quando acontece uma frouxidão da pálpebra, um ectrópio no pós-operatório, o que você deve fazer? E se tirou pele demais, o que você deve fazer? Então, toda essa abordagem você vai ver no nosso curso de como tratar complicações e como prevenir, porque o ideal é que você previna a complicação. Você identifique o risco, aqui eu tenho um risco maior, esse paciente tem a apneia do sono, ele tem um vetor negativo, ele tem uma frouxidão ligamentar, eu tenho um risco maior de complicação, eu vou ter um cuidado muito maior. Se me dissessem há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que eu teria acesso a todo esse conhecimento que eu estou disponibilizando, tanto para você ter bons resultados, quanto para prevenir e tratar complicações, para você ter um protocolo de pós-operatório para os seus pacientes, isso facilitaria demais a minha vida. Tudo isso com 3 anos de acesso de R$ 36.973 por 12 vezes de R$ 444,41. Ou seja, 88% de desconto. Inacreditável, não perde essa chance. Então, se você chegou até aqui comigo, é porque alguma coisa fez sentido para você. Você entendeu o cenário, você entendeu que o mercado mudou, você entendeu a proposta do método e você entendeu tudo o que está incluído. Então, agora não é mais sobre informação, é sobre decisão. E é normal, nesse momento, passar algumas coisas pela sua cabeça. Será que eu vou ter tempo? Será que é o meu melhor momento? Será que eu vou fazer mesmo essas coisas? Essas perguntas são legítimas e eu compreendo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita tranquilidade. Se você continuar fazendo exatamente o que você faz hoje, como você vai melhorar? Mas se você já está satisfeito com o que você tem hoje e não precisa melhorar, ok, tá tudo bem. Mas se lá no fundo você percebe que o olhar do seu paciente precisa de uma abordagem mais refinada, mais previsível e mais completa, então você já sabe a resposta. É sobre o cirurgião que você quer ser nos próximos anos. É sobre entrar em 2026 com mais segurança técnica, mais repertório e mais tranquilidade no consultório. O investimento financeiro, ele vai passar. Agora o conhecimento, ele fica, ele é seu e ele vai frutificar para você. Essa configuração, com esse valor, com esses acessos, ela não vai se repetir. Então, se você já sabe que o método Olhar 4K é para você, eu espero por você.